Oi, pessoal, como vocês estão? Oi, pessoal. Vamos lá. O que foi? Uma perninha aqui. Olá. Eu ocupo um espaço. Hoje eu tô briguenta. Galera, então... Hoje eu quero discutir nesse vídeo. A gente, é o seguinte, a gente vai falar hoje sobre uma coisa que é aparentemente que todo mundo só fala sobre a isso. coisa mais importante da sua vida. O que você acha que é? Que todo mundo só fala sobre eles isso? já sabem, né? Acho que eles já sabem. Ah, eles já sabem, porque tá no título, né? Falando em adolescência, lembra disso? Lembra não? Não, na minha em brasileira, ele merece o nosso... Sério que era isso? É. Como é que era na adolescência de vocês? Ele merece nosso muito ruim. Brasília é muito pior do que o Rio de Janeiro. Ó, o bullying continua. Muito melhor. Galera, então é o seguinte, a gente vai falar sobre adolescência para falar sobre outras coisas, mas a gente vai falar sobre adolescência no sentido de que a gente vai falar em muitos níveis desse negócio. Eu tenho muitas coisas para falar, a Flor também. A gente discorda. É que vocês não veem, mas eu tenho post-it. Ela tem post-its e eu tenho meu... Eu vou anotar. Meu negócio aqui. Eu quero começar falando de uma coisa muito séria, que é o seguinte, gente. Eu desisti do quadro do Tinder, tá? Como vocês sabem, isso aqui é um canal o tempo todo em mudança, em evolução ou não. E aí eu desisti. Por quê? Bloquearam a gente do Tinder. Então, bloquearam, porque a gente é um casal, e aí bloquearam. O Tinder bloqueou a gente. Então, vocês que me mandaram Tinders, eu nem tenho como olhar os seus Tinders, porque o Tinder me bloqueou e a gente não tem como ver nada. Então, isso é uma questão. Quem me mandou, por exemplo, links, não tem como entrar nos links porque o Tinder me bloqueou. Quem me mandou fotos, eu vi as fotos e tal. Mas o que acontece? Não vai dar certo esse quadro, sou uma pessoa que não tem palavra. Meu Emanuel é muito melhor do que eu nesse sentido, que ele é uma pessoa que cumpre as coisas que ele fala. Eu tenho ideias soltas, que várias vezes não se concluem. Como todos nós, entendeu? Pessoa aqui, humana. Então não vai ter mais quadro do Tinder. É isso, falei o que eu tinha que falar, acabou. Tá, e sobre adolescência ou adolescence, a primeira pergunta que eu tenho que fazer pra vocês é o seguinte: como é que se fala o nome dessa série? É Adolescence? Eu quero logo adiantar pra vocês que o Emanuel odiou a série. Adolescence? Adolescence? Ou Adolescence? Eu não sei dizer o nome dessa série. Chama Adolescência. Adolescence. Não, a gente tá no Brasil, a série chama E eu Adolescência. defendo que o sucesso dessa série se deve a essa dificuldade de dizer o nome dela. Porque as pessoas vão dizer e falam, você viu Adolescence? Ou Adolescence? É muito interessante pensar que se essa série se chamasse Adolescência, a gente não levaria isso à mesa do bar. Eu queria colocar essa primeira questão. Essa é a primeira questão sobre o imperialismo e a nossa dificuldade. Essa é a minha questão. Ah, tá. O imperialismo é a minha questão. Mas a gente então Mas a gente vai começar pelo imperialismo? Não. A gente vai falar de muitos níveis aqui. A gente então vai tratar, primeiro, da série como obra artística. Todos os nossos lugares de fala, vamos lá. A gente vai tratar como obra. A Flor vai falar de coisas, eu vou falar de coisas. Eu como ex-roteirista que sou e tal. A Flor como diretora e atriz bom e tal. E pessoa que dirigiu séries na vida. Enfim, se você não viu, tá no Canal tá lá, Brasil. tá no Brasil. No ano que vem chama. Então aí a gente vai falar nesse sentido. A gente vai falar também no sentido do negócio Da parentalidade atual e tarararará, o que vai levar a gente a falar sobre a nossa vida no momento atual, e o celular, e as tecnologias, e um certo esvaziamento que a gente experimenta da existência. E tinha um outro nível. Pra mim, a questão mais importante é por que você tem que ver isso? Que é a pergunta que eu queria chamar esse vídeo barra podcast. Por que você tem que fazer qualquer coisa? Por que você tem que ver Adolescence? Adolescence. Você vai fazer isso todo vídeo? Pro resto da minha vida. Por que você tem que ver isso? E esse porquê que você tem que ver vai gerar um choque aí cognitivo nas pessoas, que elas vão ler e vão pensar, eu tenho que ver, por que eu tenho que ver? E a minha pergunta, na verdade, por que você tem que ver? Porque entendeu? essa é uma grande pergunta. É uma pergunta séria. Mas você tem que ver como tudo, né? Como, sei lá, os filmes do Oscar ou as séries do momento. Sempre tem alguma coisa que geralmente os americanos entubaram na nossa goela abaixo, que a gente tem que ver, porque só você fala disso na mesa do bar. E mesmo quando é um filme brasileiro, a gente tem que ver porque ele foi pro Oscar. Mas eu não vou entrar nessa polêmica, porque essa a gente não pode falar, que tudo mais... Não, esse filme, especificamente que você está falando, ele é mais importante do que a ida dele ao Oscar. Certo, concordo. Concordo plenamente, Mas a ida dele ao Oscar e o fato da Fernanda Torres ter ganhado o Globo de Ouro fez com que outras pessoas, que talvez não vissem o filme, que não são da bolha esquerda tradicional que vai ver filme brasileiro,
foram lá assistir. Tá. E, na verdade, também tem outras pessoas que vão ver filme brasileiro quando o filme é uma comédia, né? Aí muita gente vai ver porque as pessoas gostam de comédia e gostam das comédias brasileiras. Mas então, voltando. A primeira... Quer começar de onde? Vou começar do contrário, então. Eu falei pra gente começar sobre... Você quer começar do contrário? Eu quero começar sobre a forma? por que tem que ver? É isso. Porque tá na Netflix. Calma, deixa eu... Tá bom, desculpa. Eu tô irritada já com esse negócio. Eu tenho uma experiência que é interessante, vou explicar pra vocês, ver o que vocês acham. Eu não tenho redes sociais no sentido... Eu tenho Instagram, que eu não sigo ninguém, não sei o quê, não tenho Facebook, não olho e tal, só posto lá as minhas coisas a critério em função... Quer dizer que o YouTube é uma rede social. Então, aí podia chegar a isso. O YouTube, ele é um mix de rede social e outra coisa, e eu uso o YouTube. Mas eu tô querendo dizer que eu não participo dessa coisa, desses fluxos que acontecem, do você viu tal meme, né? Que é um meme, é uma unidade de transmissão cultural mínima, que é um conceito que as coisas viram memes, que a gente tem que transmitir, tem que ter... E é maravilhoso esse nome, né? Unidade de transmissão cultural mínima. Como se a cultura pudesse chegar no minimalismo, onde ela pode ser transmitida através de um negócio de 10 segundos. Mas é isso. E aí você, então, quando você não tem acesso a isso, a sensação que você tem é de que você não faz parte daquele negócio. Não, tanto você só soube porque eu falei. Não, que isso, Maria. Eu ia chegar à minha rede social, que são os meus pacientes. Então, a minha rede social, o meu feed, é a minha sequência de consultas do dia. Então, no meu feed... Cara, seu feed é muito mais legal. Meu feed é interessante. E ele é variável e tal, então tem momentos que eu recebo coisas daqui e de lá, porque são pessoas diferentes, né, com idades diferentes, com questões diferentes, classes sociais até certo ponto diferentes, lugares do país e do mundo diferentes. Então tem uma certa diferença que ocorre. Diferente das nossas bolhas da rede, que em geral ela toma um movimento de manada, assim, de cardume, se replica e tal. O meu feed é um pouquinho diferente disso. Por isso minha vida... Eu não acho justo você falar que os pacientes são seu feed. Eu tô fazendo uma brincadeira e eu ia dizer, inclusive, agora, que tem uma riqueza no meu feed por conta de serem pessoas que estão... São humanos que estão falando. Ué, no seu feed também são humanos que estão falando. Não são. São humanos que estão repostando imagens que eles viram e acharam legais e estão repostando. É só isso. Mas são humanos. Não, mas não são pessoas que estão falando assim, pô, hoje meu dia foi assim e tal, aconteceu isso. Você quer que vamos parar o vídeo pra pagar isso tudo? Então eu não posso dizer que fazer não, uma você brincadeira. Pode fazer. Não tô isso. falando isso, tô falando que você pode. Eu estou dizendo que o feed, ele é terrível, porque ele é só gente repostando coisas. Estou querendo dizer que a minha experiência de transmissão cultural desse tipo, que hoje em dia ocorre nas redes, pra mim ocorre na clínica. Acontece na clínica, eu tô entendendo. O meu psicanalista, eu fui lá e falei assim, vou falar sobre uma coisa que todo mundo deve estar falando, adolescência. Ele falou, só se fala sobre isso aqui. Ele falou assim, cara, só se fala sobre isso e o podcast da Vanessa Cavalieri. Que se você não viu, você tem que ver. Você não tem que ouvir, é ouvir, não dá pra ver, desculpa, que é um podcast. Mas, então... Vocês viram que eu tô Deixa querendo eu brigar tentar hoje. chegar a algum lugar. Vai. Mas então, no meu feed específico, é só uma brincadeira, Jesus. Eu não entendi que é uma brincadeira, o pessoal também entendeu. Não, mas isso é uma regulação. E eu tenho uma experiência que é diversa, mas em alguns momentos ocorrem coisas que são movimentos. Assim. Então, todo mundo vai falar sobre The White Lotus, todo mundo vai falar sobre Severance, todo mundo vai falar sobre Bebê Rena, todo mundo vai falar sobre, mais tempos atrás, o Joker, todo mundo vai falar sobre Pobres Criaturas, todo mundo vai falar sobre Ainda Estou Aqui, todo mundo vai falar sobre, Substância. Todas essas coisas, eu tive semanas que foram em torno dessas questões. Isso acontece, né? Mas nunca, eu acho, no meu processo, eu tive algo tão intenso assim como o Adolescence. Nunca tive. É impressionante. Eu devo ter tido, sei lá, umas 20 sessões que passaram por essa questão. E não só de pessoas que são pais e tal, não era isso, entendeu? É para além disso, o que me deixa chamou a atenção, porque em geral os processos de identificação são muito diretos, né? Nesse caso, não. E as pessoas em geral falam assim, cara, você viu? Então não vou contar. E eu falo, tudo bem, pode contar, não tem problema. Emanuel não se importa com spoiler, ele adora spoiler. Eu adoro spoiler porque eu acho que as narrativas não são feitas disso. As narrativas são transmissões de coisas que a gente vai usar pra gente, né? Então, é a sua experiência assistindo. Ouvindo aquela história e tal, alguém me contando aquilo. Pra mim, inclusive, a função da narrativa está um pouco destituída, porque a ideia do que você tem que ver desfaz a ideia do que você vê quando você precisa. Você ouve quando você precisa ouvir. Quando alguém te conta, quando essa pessoa compreende que esse conteúdo transmitido vai modificar a sua existência.
que é diferente de Você Tem Que Ver. Que é a função da narrativa original, né? Lá atrás, quando o pessoal sentava em torno da fogueira. Que não é mais que hoje em dia é produção de conteúdo e consumo de conteúdo. Muito mas louco, né? mas isso acho que é um assunto que a gente pode entrar daqui a pouco. Ou não sei, também pode se falar agora. Mas, então, tem essa situação do Adolescence que virou essa coisa. E aí, então, também dizer que a gente vai, obviamente, dar spoilers, né? Sobre a série. Mas todo mundo já viu. Então, quando eu fui ver a série, pra mim também é importante dizer, eu já tinha ouvido a série. De mim primeiro. Não, eu contei você não tudo. foi a primeira, meu amor. Não, de contar pra você toda a história foi eu que contei. Contei como é que começa o primeiro episódio, sei lá o que, o plano de sequência, com o policial, ele entra na casa do menino, blá blá blá. A gente vai dar spoilers, tá, Muitos gente? spoilers. Então, se você não viu, você não veja esse então, vídeo. Ou se você não se importa, também tudo bem, né? Mas então, sim. Então, quando eu fui ver a série, e também talvez por isso a minha experiência com ela seja distinta e mais resfriada, eu já sabia tudo que ia acontecer. E vi de um lugar muito crítico, que é o lugar, em geral, de onde eu vejo as coisas. Então, se a gente fosse virar youtubers e podcasters desse tipo de coisa, vocês iam me odiar em muito pouco tempo. Vocês vão falar, cara, que cara mala, ele estraga as coisas. Tudo que as pessoas falam assim, cara, isso é maravilhoso, sei lá o que, o Emanuel vai falar assim, não, mas isso aqui... Parte disso é inveja de eu não ter feito aquilo, claro, óbvio, mas parte é uma tentativa de conter essa necessidade de que a gente tem de falar que as coisas são maravilhosas, as coisas que entubam na gente são maravilhosas. Aí eu posso entrar no imperialismo por favor, um pouco? Por favor. A minha primeira crítica não é em relação à série, nem em relação aos atores, nem em relação à forma, nem em relação a nada, nem em relação ao conteúdo, nada disso. A minha primeira crítica é, por que tudo que a Netflix bota lá vira um negócio? Tudo não, né, amor? Tudo não, mas assim, a Netflix, ela volta e meia consegue fazer esses fenômenos, né? Tipo House of Cards, todo mundo via House of Cards. Isso tem bastante tempo, mas sei lá. Teve alguma outra coisa que eles fizeram também que viralizou, assim. Acho que era um filme, não tinha? Sempre tem um negócio na Netflix que tinha tempo que eles não faziam nada decente, na verdade. No Brasil eles fazem muitas coisas ruins, mas eu acho muito estranho. Teve a série do Maurício e tal, que virou a coisa, mas acho que não aqui no nosso Brasil, né? Não, nosso Brasil super falaram da série e tal, virou hit, não sei o quê. Mas é que eu acho que, você tá falando do Netflix, mas eu acho que é um processo assim, então The White Lotus vira a questão, sabe assim? Ou então aquela outra, como é que chama? Que eu também tive muitas sessões sobre isso, que é Succession, que eu não sei de qual desses filmes que é. HBO, que vira a questão. Então você tem que ver Succession. Você não viu Succession? Caraca, você não viu, porque você tem que ver Succession. Eu vi a primeira temporada. Mas Succession realmente é muito bom. Então aí fica essa situação, tá muito... Aí, bom, mas... É porque eu acho muito estranho que a gente é tão colonizado, né, gente? A gente é muito colonizado no Brasil. A gente é muito, é qualquer coisa que os americanos entubam na gente, a gente topa, e a gente vê, e a gente compra, e a gente acha muito bom. E é uma desvalorização também. Não acho que seja qualquer coisa, amor. Não é qualquer coisa. É o que eles conseguem convencer a gente de que importa... Mas eles só convencem a gente do que importa porque eles sabem que aquele... No caso do Succession, eu acho que tem a coisa dos super ricos, porque todo mundo tem curiosidade em relação aos super ricos, como vivem os super ricos, o que comem os super ricos, o que falam os super ricos e como são as famílias dos super ricos. Então tem uma coisa assim que é meio uma... Só que eles sabem, né, por A mais B, porque eles pesquisam o que tá fazendo sentido no momento, o que os algoritmos estão levando para as pessoas, o que as pessoas estão pensando. E tá todo mundo pensando sobre essa porcaria do celular e como isso impacta na nossa vida. Sim. Então, é claro que eles não estão fazendo, e como os adolescentes, especificamente, estão lidando com as redes sociais, e como as novas gerações, né, que estão vindo aí, nasceram com esse troço. Então, o Vicente é terrível, dá pra gente o celular. Quando a gente tá sem celular, ele fala, toma papai, toma mamãe o seu celular. E aí, você vê a maluquice que a gente tá vivendo mesmo, real. Eu vou chegar aí nessa maluquice já. Mas, antes disso, a Netflix vem... e entuba na gente Adolescence, tá? Adolescence. Entuba na gente esse negócio porque eles sabem que isso vai funcionar. Eles sabem que esse é um tema que tá aí reverberando no mundo. Eles são legais, não é porque eles são legais. Não é porque eles estão pensando, poxa, vamos realmente falar sobre isso? Não, eles são americanos, novamente cagando na cabeça do mundo inteiro e novamente querendo entubar o conteúdo que eles estão fazendo para o mundo inteiro e fazer mais assinantes. Então a Netflix não é legal. Desculpa aí, Netflix. Vocês não são legais.
O pessoal dono da Netflix não é legal. Assim como o pessoal da Meta não é nem um pouco legal, como podemos ver. Vou chegar no Trump? Vou, galera. Vou chegar no Trump uma hora dessas. Mas calma, vou falar... Chegar nele lá, falar Trump... Cara, infelizmente não. Porque se eu pudesse, olha, se eu pudesse... Não vou falar nada, porque... Não quero falar sobre isso. Mas vou falar, uma hora eu vou chegar no Trump. Não é à toa que o Trump é presidente. Não é, né? Vamos lá. Então, a galera... Aí a gente fala assim, estamos pensando sobre os adolescentes com o celular, né? As gerações mais jovens com essa utilização do celular, que é totalmente descontrolada e desregulada. Tá. Mas aí a Netflix, que vive disso, que vive de conteúdo visto no celular, né? Muito. Aqui estamos. Aqui estamos também. Nós também vivemos disso e também não, estamos não aqui. Disso. Não vivemos exatamente disso, né? Vamos lá. Não. A gente tá aqui tentando fazer algum tipo de serviço um pouquinho melhor nesse YouTube de meu Deus e nessa internet de meu Deus também, pra ver se a gente começa a pensar um pouco mais do que o pessoal tá pensando. Porque não dá pra viver de meme. Não dá pra gente ficar achando que o meme, que é o que é mesmo? Acho que o conceito do cara Unidade mínima. Eu vou ler o conceito pra você. É maravilhoso. Mas então, vamos já... Tudo que a Netflix entrega, que é uma palavra que eu odeio, mas entrega pra você, você já tem que desconfiar. Porque a Netflix é só hipocrisia, gente. Não tem nada ali que é tipo assim, estamos fazendo uma coisa muito legal. Não é cinema alternativo, não é uma galera que, vamos aqui fazer esse filme, vamos pensar, vamos passar 10 anos. Não, foi uns caras que sentaram numa mesa e falaram assim, isso aqui vai funcionar. Isso aqui vai funcionar, essa frase rolou muito. Isso aqui as pessoas vão assistir, isso aqui vai estourar, isso aqui vai bombar. Então é só esse pensamento, é um business. Então primeiro, você está consumindo um negócio que a Netflix sabe que o algoritmo quer. As pessoas estão vendo. É considerado como uma unidade de informação que se multiplica de cérebro em cérebro ou entre locais onde a informação é armazenada. O meme é considerado como uma unidade de evolução cultural que pode de alguma forma autopropagar-se. Isso é o Richard Dawkins, mas enfim, é o cara que inventou o termo. Não sei se isso... ele que inventou o termo meme? Uhum. Mas vamos continuar, perdão. É uma devolução, é uma unidade de... Mas não é evolução, né? É uma... Não, como é que chama? Como é que fala? Existe devolução? Ele está comparando com a genética, com uma coisa que vai ser propagada e que vai transformar a espécie de alguma forma. Exatamente. Então, a gente está se transformando como espécie, a gente está ficando mais burro. Mas o que eu queria dizer é que o adolescence vira uma espécie de meme, no sentido de que é uma coisa que vai ser propagada. E que para você fazer parte da espécie, você tem que ter ela em você. Ter ela em você. Então fazer isso pra Netflix, eles estão ganhando muito dinheiro agora com isso. Então, muito. Quando eles estão pensando no que conteúdo que eles vão produzir, eles estão pensando na lógica memética. O que vai ser propagado. Então, quando você escolhe uma coisa que vai ser feita, você não está escolhendo como isso é importante ou não é importante. Você está escolhendo como o que a gente acha que tem potencial de viralização, que é um outro conceito que é uma analogia que vem lá da biologia, algo que vai viralizar, né? Que vai se autopropagar nesse sentido. A mesma ideia. É uma coisa que você não vai conseguir conter e que para eles é o ideal porque gera novas assinaturas. Exatamente. Então, vamos começar por aí, né? Netflix não está fazendo isso porque eles são maneiros, porque eles realmente estão pensando que os adolescentes estão todos ficando malucos, burros e ensimesmados e autocentrados e mais narcisistas do que a adolescência já é, porque eles estão no celular. Sim. Aí... Não é isso, né? Netflix está fazendo isso porque sabe que isso vai viralizar como viralizou e que a gente está aqui falando sobre isso, inclusive. Eles estão apostando, né? Eles não têm controle disso. Eles apostam em algumas coisas. Mas eles têm mais ou menos um controle do que eles sabem o algoritmo, mas né? Eles não sabem... A gente não tem como saber onde que vai bater exatamente, né? Então, sei lá, quando eu ponho vídeos no Instagram... Tem alguns que eu olho e falo, isso aqui vai... O que é viralizar é ir para além do sistema de controle ali. Sair da bolha, né? Sair da bolha, né? Então tem vídeo que eu coloco lá e falo, eu acho que isso aqui pode sair. E às vezes não dá. E tem outros não sai. E tem outros que você fala, e vai. Então você tem uma ideia. É claro que a Netflix tem mais dados do que eu tenho. Mas sobre como que funciona esse fluxo. Dados que a gente não tem acesso, inclusive. Dados que a gente não tem acesso. E tem uma coisa que é super importante sobre esse jogo com as redes e com os streamings, é que a gente está jogando com eles um jogo nos quais eles detêm muito mais informações sobre o funcionamento do jogo do que a gente. E muito mais poder, né? No sentido de que... Se tem mais informação, tem mais poder. Tem mais poder. Tem mais informação porque tem mais poder e por aí vai, né? Mas o fato também deles, por exemplo, agora, nesse momento, eles estão mobilizando o assunto.
atual Então, das redes sociais e da meus, vida das pessoas? Sim, nos meus grupos de pais, a gente tem... Mas da vida das pessoas eu não sei, né? Dentro da nossa bolha, nossa que a gente, bolha. né, assim, carioca, enfim, privilegiada, branca. Participando disso nesse momento, né? Levando adiante. Mas o Martim, meu filho mais velho, tem 11 anos, né? Então tem o grupo da escola e tal, e isso virou a questão super, né? Isso virou também a questão lá, porque aí isso vai tratar, e eu acho que isso aí eu poderia começar já acho que a gente pode começar a pensar sobre por que essa série é tão eficaz para tanta gente, né? Porque ela vai tratar dessa situação aí, que é essa situação de perda de controle do outro, né? Desses filhos que de repente viram outras coisas, que é a adolescência, né? Que é um troço tão ameaçador, mas tem alguns dados específicos nessa história, eu acho. O primeiro, para mim, que eu acho super importante, é essa situação de a gente ter os nossos filhos como rebentos de realização narcísica, assim, né? Então a gente tem as nossas falhas narcísicas todas, a gente não deu conta de ser quem a gente deveria ser, fantasiou ser e tal, porque não dá, porque o sistema mói a gente, né? E a gente, então, continua com isso em fantasia em algum grau, ou no Instagram em outro grau, mas os filhos são um veículo de levar isso adiante, né? Então os filhos são perfeitos, os filhos são incríveis, os filhos não têm defeitos, os filhos não têm violência, os filhos não têm agressividade, os filhos não têm uma sexualidade ali que vai ser reprimida, eles estão ali existindo, está tudo muito bem com eles, né? Isso muito mais atualmente, na né? nossa bolha, no nosso bolha, no momento atual. Mas eu acho também que antes, quando as pessoas tinham 5 filhos, 6 filhos, você conseguia mais identificar, tipo assim, um é mais assim, o outro é mais assado, o outro mas é mais... você se importava menos, né? Porque você tinha 5 ou 6. Exatamente, você se importava menos. Agora não, você tem um filho e ele é toda a sua... Ele tem que levar adiante. O seu investimento. A projeção narcísica nesse sentido. Completamente. Mas porque ter um filho, a escolha de ter um filho sempre é uma decisão narcísica, né? Você não bota um filho no mundo pensando assim, ele vai salvar o planeta. Não é sobre isso. Você bota porque você quer passar por aquela experiência, né? Como já falamos aqui nesse canal. Muitas vezes. Então ele é um projeto narcísico. Ele é isso. Um filho não é tipo, uma parada maneira que você tá fazendo pro universo. Ou um filho é uma consequência de uma transa também, né? Que evolutivamente falando... Sim, se ele não é um projeto, né? Por que a gente tem um filho? Porque a gente transou. Por que a gente transou? Porque transar é bom. No sentido mais básico da ideia, é por isso que o prazer existe. Para que você transe e os filhos... quando o transar está ligado a isso, né? Várias vezes não está. Mas uma parte do transar, pelo menos, vai resultar em filhos e por isso que transar é bom. Então é por isso que os filhos nascem em todas as espécies. Então para isso que existe o prazer, né? Por que comer é bom? Porque comer te faz continuar sobrevivendo, então comer é gostoso. Por que dormir é bom? Porque dormir te faz continuar sobrevivendo, então dormir é gostoso. E assim segue. Sexo também, por isso que os filhos nasciam. Mas agora os filhos nascem por um projeto. Como tudo na nossa vida agora, a gente tem que ter propósito, projeto, porquê e tal, saber o que você está fazendo, qual é a sua vida Programar, perfeita. Falar, eu vou ter filho entre os 35 e os 39, porque senão, não sei o que lá, ou não, os 32 e os 35. Para viver a melhor vida, né? Para você viver a melhor vida, ou ter a fantasia de que você está vivendo. Sim, não, mas você está tentando viver a melhor vida. Acho que isso é um ponto fundamental que a gente vai chegar aí no final do vídeo também de volta com, eu não sei, ou daqui a pouco. Mas a gente está dizendo que a gente vai chegar em muitos lugares. Mas a gente vai chegar. Não sei quando, não sei como. Mas, e aí essa ideia de que o filho, ele compõe essa narrativa da melhor vida, né? Então, em função disso, o filho tem que ser perfeito. A sua vida tem que ser perfeita e o filho é como é que chama? O desenrolar, a derivação, o corolário, como é que chama isso? Gente, como é que chama isso? A quinta essência da perfeição. Continuidade disso. Não era isso que eu queria dizer, mas... E as redes fazem isso ficar ainda mais intenso, né? Porque não só você tem que você tem que ter a vida perfeita, como você tem que postar a vida perfeita e você tem que comparar a sua vida perfeita com as outras vidas perfeitas. Então todo mundo tá mostrando a sua vida perfeita e a sua vida também tem que ser perfeita, então assim... E dos filhos perfeitos. E dos filhos perfeitos. É uma ideia de perfeição que vai indo, quando todo mundo na verdade tá mentindo. Rapidamente, vou fazer um parênteses. Ontem eu tava num voo e aí, voltando de São Paulo, e tinha uma família do meu lado. Eu tava no meio, na cadeira do meio, tinha um pai com uma criança aqui e uma mãe com 2 crianças aqui. E as crianças começaram a brigar e a mãe brigou com eles e falou, se você bater nele, eu vou bater em você. E
assim e muito mais agressiva do que eu tô fazendo, e dizer que agressividade é essa, sendo que ela tava sendo completamente agressiva. Era uma cena assim, não é possível, eu quase cutuquei e falei, moça, desculpa, posso só falar um negócio aqui, mas não falei nada. E aí, enquanto ela fazia isso, ela não saiu do celular o tempo inteiro do voo, ela não tinha nada pra fazer no celular, nada. Porque não tinha internet, ela ficava ali, hoje em dia já tem internet no voo, mas ela não tinha especificamente. Então ela ficava ali, tipo, olhando, apagando fotos dela. Tirando fotos da casa, limpando o HD do celular dela. E aí ela postava, enquanto isso, nos stories, porque o voo já tinha chegado nesse momento dessa briga. Ela postava nos stories cenas felizes dela com os filhos, dizendo meus amores. Percebe? Os filhos estavam... Não eram meus pitucos? Era meus pitucos, meus amores, era um negócio, mas assim, não importa, né? Enfim, não importa. Ela tava brigando com eles, sendo agressiva com eles e pedindo pra eles não serem agressivos e ao mesmo tempo mostrando no celular dela uma cena de felicidade e perfeição dessas crianças que não era o que ela tava fazendo ali. Então ela também não tava dando atenção pra eles e olhando pra eles pra que eles não brigassem. Uhum. É isso que a gente faz. Eu não tô julgando ela, tô falando que é isso que a gente faz. Eu faço também. Então, a gente tá nesse lugar, assim, né? E aí, eu comecei a falar isso porque você estava falando dos filhos perfeitos. Então, a gente mostra, né, pro mundo. Então, a internet também, as redes sociais, elas também intensificam essa vontade de perfeição, né? Então, tava perguntando isso pra tentar entender por que a série tem tanto efeito, sabe? Por que ela é tão impactante para as pessoas? Porque ela quebra a fantasia narcísica sobre os filhos, né? Então, em última análise, quando você quebra um pouquinho a fantasia narcísica sobre os filhos, você quebra um pouquinho sobre você. Em tese, né? Um pouquinho. Você fala, talvez eu não... O pai faz essa desconstrução. O pai, né? No final, no último episódio, ele fala a frase maravilhosa que é I should have done better. E que é sintomaticamente traduzir... I could have done better. Eu acho que é I should. I could have done better. I could. Então, I could have done better. Porque o deveria seria uma noção de que ele deveria. Ele não acha que ele deveria. Ele fala que ele poderia. Beleza. Então, I could have done better, que é traduzido sintomaticamente para o português como eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter feito melhor, né? Melhor. O que eu acho que é uma das questões muito importantes da série do porquê que ela encontra tanta reverberação na nossa vida, que é a figura da demanda, assim, que você pode fazer mais. Então... Mas antes disso... Desculpa. Fala. É porque pra mim, antes disso, ela linka numa outra coisa que a gente tava conversando aqui antes de começar o vídeo, que é a culpa. Porque a culpa dos pais, cara, ser pai é ser culpado, né? Sim, você tá o tempo todo culpado. Então ela gruda numa culpa que tá ali em você o tempo todo dia quando você acorda e sai pra trabalhar, você tá na culpa porque você deixou seu filho em casa, ou porque deixou ele na escola, ou porque você não fez aquilo que ele queria, ou porque sei lá o que, ou porque você teve que dar um limite. Então, ela encaixa num negócio nosso que é muito fundamental da parentalidade, né? Totalmente. E aí, eu acho que tem várias coisas aí, e a culpa tem como resposta, então, solução, eu poderia ter feito melhor ou mais, né? Que é como que a gente articula a resposta porque culpabiliza a gente é fazer mais. Então, no nosso mundo, né? Então, eu concordo totalmente, mas é assim. Então, meu trabalho não vai bem, eu posso me esforçar mais. Eu me sinto culpado porque eu deveria ser um profissional melhor, para ser quem eu deveria ser, né? Para cumprir o meu ideal do eu, como eu falo sempre, eu deveria ser um profissional melhor. Então, eu poderia ter feito mais e me sinto culpado por não fazer mais. Então, para ser um homem, sei lá o quê, eu deveria ser mais magro, né? Por exemplo, ou ter mais, ou estar com um corpo mais assim. Então, eu poderia ter malhado mais, ter feito melhor nesse sentido, e eu me culpabilizo por não estar me cuidando tão bem, ou não estar tão saudável, ou ser um marido melhor, ou ser um pai melhor, né? Então a culpa vem sempre empurrando a gente porque a gente não dá conta de fazer para ser quem a gente deveria ser na vida perfeita, né? Que é o que a gente construiu. Então, a gente construiu não, porque o nosso ideal do eu acha que a gente construiu na cabeça. E aí a culpa bate aí. E nesse caso a culpa vem muito forte porque ela é uma quebra dessa idealização desse filho. Então os filhos estão idealizados, para manter eles idealizados a gente precisa negá-los.
nesse sentido. Precisa não olhar para eles. Então, para que algo continue idealizado, a gente precisa negar uma parcela grande desse algo. Não ver, não olhar, não reconhecer. E é muito louco, como a mãe, e aí nesse sentido, a mãe vê o menino, ela não vê o menino, né? Não. Ela tá o tempo todo vendo uma criancinha. Sim. Ela fala que ele tem medo de agulha. Ele acabou de ser preso, brother. Ele foi preso. Sim. Ele tá numa delegacia. Ela fala, mas ele tem medo de agulha. Você cuida da lá porque ele tem medo de agulha. E ele tem mesmo. E ele tem, mas ela não tá falando o que meu filho fez. Não, isso é muito interessante do primeiro episódio. O que ele fez? Eu quero ir lá, eu quero falar com ele. Não, você não vai lá não, eu quero ir lá, eu quero falar com ele. Que merda que ele fez? Mas então tem isso que eu acho, eu até falei isso com a mãe do Martim, com a Nanda, falando sobre a série, e aí eu comecei a falar mal da série, ela falou, mano, lá vai você também vai falar mal de tudo, não tem jeito, né? Eu falei, não, cara, mas... Essa é a sua função. Essa é a minha função, mas aí... Tem uma das coisas que é na hora ali, que eu tô falando da posição do pai, né? Você tá falando da mãe, mas o pai, na hora que fica sozinho com ele dentro da delegacia, e aí ele fala, pela primeira vez ele fala, não fiz nada. E aí o pai fala, claro que não, você é meu filho. E eu falei, que porra de resposta é essa? Claro que não, você é meu filho. Pra mim a resposta é, que merda aconteceu? Pelo amor de Deus, me fala o que aconteceu. O que o pai vai falar lá na frente, depois. Você quer me falar alguma coisa? Você quer me falar o que aconteceu? E o filho fala, não, eu não fiz nada. Ele fala, você tudo fala, bem. Você jura? Ele fala, você jura? Ele fala, juro. Mais adiante no episódio, né? Mas ali, naquele momento, o pai tá, então, na negação desse conteúdo violento desse filho para sustentar essa idealização de que o filho dele é um filho bom, porque ele é um pai bom. Literalmente. Você é meu filho, logo você não tem falha. Nesse sentido é bem simplista, né? Como ideia. Como você é meu filho, você não tem falha. Já que eu não reconheço a minha violência, eu não vou reconhecer a sua violência. Que é o que fica claro no último episódio, que a gente eles vão tentar convencer lá a gente de que o filho é uma herança desse pai que tem o mesmo traço de caráter violento não, dele. Porque no terceiro episódio eles vão... No quarto episódio. No terceiro episódio eles vão construir... O que pra mim é muito ruim, eles vão construir um mini psicopata. Que era o que pra mim era interessante o tempo todo. Que ele tivesse, por conta das redes, feito um certo distanciamento da realidade, onde a morte da menina fosse quase uma cena. Sim. E não um acontecimento. Tanto quando a psicanalista fala pra ele, ela é psicóloga, ela não é psicanalista, ela é... O que ela é? Não sei. Ela é psicóloga. A terapeuta fala... Só tô falando de uma diferença, tá? Não tô falando que é melhor ou pior uma coisa, obviamente. Porque ela é muito... ela faz uma função que um psicanalista não poderia fazer. Exatamente. Ela não ouve, né? Ela precisa tirar coisas dele, né? E ela vai indo... Ela quer respostas. Ela quer respostas. Mas quando ele é desenhado ali no terceiro episódio como um mini psicopata, né? Quer dizer, ele manipula ela, ele faz graças, ele fala, olha como agora você... Ele faz... comentários sobre como ela tá agindo em relação a ele. Isso eu acho muito ruim, porque isso faz com que ele vire um mini psicopata. E eu acho que se ele fosse uma criança que, por conta das redes sociais e por conta da negligência parental, ele tivesse se distanciado da realidade e pra ele aquilo que ele fez com a menina fosse apenas uma cena, como uma cena que ele pudesse ser... Do GTA lá. Exatamente, como um videogame, como uma coisa que ele fez e que não tem uma consequência outro, né? real, não existe o outro exatamente, aquilo não existe no mundo, né? Aquilo é uma, sei lá, como se ele realmente tivesse se dissociado do real, sim, né? Total. E aí ela pergunta pra ele, você sabe o que é a morte? Você entende que uma pessoa que a vida dela foi abreviada? Que ela não vai voltar? E ele fala sim, mas pra mim é mais interessante que ele não saiba do que ele ser um psicopata. Porque tem quebras durante o episódio dele olhar pra ela e rir e falar, eu te deixei assim, olha só que coisa. Mas isso eu acho um erro de direção. Eu acho que a direção errou na mão do que fez com ele ali, sabe? Mas eu acho que isso tá apontado no roteiro, amor. Teria que olhar, mas eu acho que tem essa ideia de propor ele como sociopata ou psicopata e tal, que é uma distinção que é fluida também, não é clara. A gente acha que é clara, mas não é clara. Aí alguém vai me dizer, não, sociopata é tal coisa, mas que eu acho que a ideia é apontar isso ali, né? Então aquele episódio é feito um pouco para construir esse caráter dele. E no último episódio, que para mim é o mais interessante da série, por algumas razões, pelo arco, o arco é mais bem desenhado, a gente tem um fluxo que acontece com alguns movimentos mais inesperados um pouco, tal, enfim,
eu acho mais interessante, ainda que eu acho que tem vários problemas, assim, mas no último episódio, quando ele finalmente reconhece o que ele fez, que é uma cena interessante... É boa a cena. E a mãe... Vai, fala, porque eu quero falar da mãe. Não, é porque o último episódio, pra mim, ele funciona... Ele é uma construção das fases do luto, né? Essas fasezinhas clássicas que a gente fala sempre, né? Então, a negação, a raiva, a barganha, a tristeza e a aceitação. São as 5 fases do luto. Barganha é a negociação, né? As fases não vêm assim na sequência, tem outras fases, uma outra questão aí que é fundamental, que é a culpa, que ocorre no luto também, mas essas fases flutuam, elas não são lineares, mas esse último episódio, ele acontece assim, né? Eles estão em negação no começo, e aí tem aquele clímax ali da van, no momento que ele ataca os meninos, o pai ataca, né? Então ali a raiva, e aí depois disso a gente tem esse movimento na volta para casa, que o menino vai ligar e dizer que vai mudar o depoimento, que ele vai se declarar culpado. Ele em nenhum momento ele tem uma expressão afetiva de arrependimento do que ele fez, de culpa de fato do que ele fez. Não tem. Ele fala, eu vou me declarar culpado. Sim. Então isso é eu importante. Eu pensei muito e tal, eu cheguei a essa conclusão. É assim, quase uma estratégia de defesa. Eu vou me declarar culpado. Ele não fala, pai, desculpa. Ele fala, desculpa, pai e tal. Enfim, mas assim, eu te desapontei em relação ao pai, mas não em relação ao que ele fez. Em relação à menina, ele nunca acontece. Então tem um desenho de uma certa... Inclusive, ele assume, né, no terceiro episódio, pra terapeuta, pra psicóloga, que ele fez. E fala que ele podia ter feito mais, né? E fala que ele podia ter sido pior. Ele podia ter abusado dela. Podia ter abusado dela. Então, antes de matar ela. Isso é que deixa... Ou depois, né? Mas isso é que deixa ela chocada, que você ficou... Mas por que ela fica chocada? Porque ela entende que ele pensa... Ele continua, mesmo com a menina morta e tal, ele continua pensando que ele poderia ter abusado dela. E que ele não abusou. Que ele é legal, que ele tem regras. E o fato dele não ter abusado dela torna ele melhor do que os outros. Apesar dele ter matado ela. Sim. Totalmente, né? Então a gente desenha essa espécie de sociopatia nesse menino, ou psicopatia, como você quiser chamar. Eu vou indicar para quem quiser, tem um cara que é muito interessante, se chama Douglas Watt, que ele tem um livro com o Panksepp sobre a psicologia e a neurobiologia da empatia, que tem tudo a ver com esse assunto, que é não conseguir reconhecer o outro, e que tem tudo a ver com esse momento das redes, né? A dificuldade de reconhecer o outro, já que o outro não retorna pra gente de fato como coisa. Já que ele não tem materialidade. Tá lá, não tem materialidade. Né? Então eu vou colocar aí embaixo, tá? A psicologia é em inglês, mas enfim. Essa é uma coisa que eu queria falar também. Da empatia, que é essa situação. Então, mas só muito... terminar o último episódio, que a gente pode voltar para eles. Mas nesse momento, baixou a luz? Baixou. Nesse momento aí, a gente tem... Isso aqui é plano de sequência, amor. Isso aqui é plano de sequência. Baixa a luz, a gente continua. A gente porra. Isso aqui é take único, bro. E aí vamos falar sobre o plano de sequência daqui a pouco também. Isso aqui é esse YouTube aqui faz um negócio que nem o YouTube faz. Que é take único, plano sequência. Vocês estão vendo? Estão percebendo isso aí que tá acontecendo agora aqui? Isso aqui é take único, plano sequência. E a gente não viraliza, entendeu? Eu não consigo entender. E a gente é muito melhor que a Netflix. Bom, olha. Aí nesse momento esse menino fala ali essa coisa, que ele dá o dado de realidade, assim, vamos dizer, para esses pais, e a partir daí os pais vão ter que fazer esse reconhecimento do que aconteceu. E aí eles vão entrar na barganha, né? Especialmente o pai. O pai está na barganha, falando, não, mas não sei o que, mas não sei, mas o celular, mas o lugar aparece, mas a gente não tem futebol, controle de nada, foi o futebol. Negócio. E aí eles vão tentando, nesse diálogo, que é por um lado interessante, porque eles estão tentando ali e tal, fazer o reconhecimento do que ocorreu, e é a barganha nesse sentido, eles vão apontando milhares de causas possíveis para aquele negócio, né? Então, mas ele é igual a você, ele tem o seu temperamento. Mas é porque meu pai me batia. E eu não bati nele. Meu pai me batia e eu não bati nele. Acertando. Eu achei que eu estava fazendo certo, de não bater nele. Não, mas então tem o futebol. Mas ele é super agressivo, né? Super. Ele tem uma agressividade nele latente o tempo todo, que pai. Ele não consegue lidar. A aproximação dele, a tentativa dele de fazer sexo com a mãe dos filhos dele, mulher, companheira dele de anos, é terrível. Ele chega pegando no peito dela, assim, ela tá, tipo, preparando um café da manhã de aniversário fofinha pra ele, e ele chega pegando no peito dela falando, bora trepar. É de uma falta de respeito, de uma agressividade, de um não olhar para aquela mulher, que assim... mas acho que a ideia é exatamente essa. A ideia é exatamente essa, sim, que a gente olha... Que isso vem na sequência da mulher,
psicóloga dizendo pra ele, o seu pai tem amigos, ele conversa com outras mulheres, ele fala, claro que não, meu pai é casado com a minha mãe. Ele fala assim, não, mas ele tem amigas mulheres? Não, não tem amigas mulheres. Você tem amigas mulheres? Não, claro que não. Por quê? Por que tem amigas mulheres? Amigas mulheres não fazem sentido, né? Então, isso tá lá, né? Claro, isso é uma construção do roteiro e tal. Mas essa mãe, ela ri. Quando ela chega em casa e o menino acabou de dizer o alívio que ela sente por ele dizer, eu fiz. Você reparou isso? É um choro rindo. É um choro né? rindo. É porque ela nunca soube, né? Ela nunca viu o vídeo, ela tem essa história, que ela não tem dado nenhum. Mas ela fica feliz por ele ter assumido, porque eu acho que ela sabe que ele fez. Pra ela, não é tão... Pra ela é terrível que ele tenha feito. Mas ela consegue reconhecer. Mas ela consegue reconhecer que ele fez essa merda. E que ele tem que assumir que ele fez. Então ela fica feliz dele assumir a cagada que ele fez. E é o que ela propõe pra ele no diálogo, que eles assumam que eles erraram. Erraram, exatamente. Então ela fica feliz dele assumir, sendo que pro pai é um buraco ele assumir. Sim. Porque eu acho que para as mulheres a possibilidade de errar e reelaborar e falar, vamos continuar daqui, o que eu fiz de errado e como é que eu posso melhorar, é possível. O homem não. O homem não pode errar. Então, pro pai, o menino dele não pode errar. Não pode errar, não pode ser ruim no futebol, não pode chorar, não pode sei lá o quê. O menino dele. E aconteceu uma coisa muito louca. E aí, aquela filha, né? Que, na verdade, é tudo que o menino não teve. Ela é perfeita, ela é contornada, ela tem que ser educada, bonita, falar baixo, não ter agressividade, não ter... Ela tem todos os contornos que o moleque nunca teve. Porque ele foi criado... Porque, já que ele é um menino, ele não precisa de contornos, né? E a menina, já que ela é uma menina, ela precisa de todos os contornos. Então vamos transformar ela numa garotinha. Que ela continua sendo com 18 anos. Uma garotinha. Que veste uma roupa. Que veste uma roupinha pra ir no cinema, que fala o papai tá bem. Que não tem nenhuma agressividade. E aí, como a mãe, né? Que não tem nenhuma agressividade. Que tá o tempo todo ali dando espaço pro pai ser o que ele precisa ser. Que não vai dizer, não, brother, não pega no meu peito, por que você tá fazendo isso? Peraí, eu não quero transar. Ela não vai falar assim com ele. Ela vai dizer, não, peraí, espera um pouco, mais tarde a gente resolve isso. E ela ainda fala que ele dura muito tempo. Que ele dura muito tempo, com você nunca são 5 minutos, porque você é muito potente. Você é muito macho. Porque ela precisa reiterar a macheza dele, como tem falando da internet, né, aquele coisa que a Bel mandou pra gente do... Machulência. A machulência. É maravilhoso. Ela precisa... É um meme. É um meme. Ela precisa dizer sobre a machulência dele. Então, nesse sentido, é interessante a série porque fala sobre a agressividade masculina mesmo e até que ponto que ela pode chegar de assassinar pessoas. Isso é real, né? Não estamos falando nada aqui. Não, né? a série vem de reportagens. Né? Então a série vem de reportagens. Então, que meninos a gente está criando? Que moleques são esses? E moleques que estão aí, o quê? Atirando no videogame e vendo mulher pelada no Instagram. Apenas pare. Então, essa mãe é muito louca como ela é desenhada. Mas é muito bom que ela, no final... E aí eu vou falar bem dela, porque é muito bom que no final ela fique feliz que ele tenha admitido. Ele errou e ele admitiu. Ele admitiu. Então, alguma coisa certa a gente fez. Apesar dele ser um sociopata, alguma coisa certa a gente fez. Porque ele vai falar que ele fez. Apesar de não ter nenhum arrependimento, né? Em relação a nada. Ele, simplesmente fez o negócio. Mas você tava falando alguma outra coisa que era interessante também. Não, eu achei muito bom isso aí. Eu tava falando desse momento do diálogo que eles conseguem reconhecer que eles fizeram alguma coisa de errado. Tem a ver com o que você tá falando. E aí ele fica na barganha, o pai fica na barganha e a mãe empurra ele pro reconhecimento. Usando a psicóloga como... A Joyce fala que a gente pode... A Joyce fala que não sei o quê. E ele, foda-se a Joyce, que a Joyce fala, tal coisa. E aí, no final das contas, ele vai pensar que eles podiam ter feito... Vamos dizer assim, eu preferia que fosse diferente a palavra. Mas a palavra que ele usa é better.
E aqui a gente usa mais, né? Então, continua a figura da demanda aí, que eu acho muito adoentada no nosso E modelo. aí, vamos então entrar nisso. Desculpa. Não, mas aí a gente então tem esse momento que ele sai da barganha e aí vai pra tristeza profunda, ali no quarto do menino, e aí, por isso eu tô falando das fases do luto, né? Então tem essa tristeza que ocorre ali, e aí ele faz essa aceitação, que ele coloca lá aquela cena que eu acho muito ruim, mas que as pessoas devem gostar, que ele coloca o ursinho. Eu chorei horrores, mas a cena é muito piegas, né? Com de uma cafonice, aquela assim. musiquinha infernal tocando. Não, aquela musiquinha é terrível. Se fosse a cena sem a música, mas ele aí, fazer o movimento... Gosto é que nem, né, isso aí é isso. Eles precisam fazer aquilo pra que aquilo tenha mais... Pra que todo mundo chore. Eu chorei horrores. Eu chorei horrores no final. Mas chorei sabendo que era cafona tudo aquilo. E quando ele senta e tem o urso, você já sabe que ele vai pegar o urso, né? Você já sabe. Eu já sabia. Como ator, como marca, como cenografia, como tudo, porque eu sei, né, também. Eu vejo tudo que tá acontecendo. É o inferno. Não, mas é porque... Você não viu a faca. Mas eu não vi a faca que você viu. Mas você viu no vídeo que o pessoal fez. Vídeo, Mas Porque é só uma bobagem, mas é que tem na parede, no papel de parede, tem um rasgo que é em formato de faca. E no primeiro episódio, quando o menino é preso, ele abre a mão assim, e aí ele coloca a mão e a mão dele fica por cima desse rasgo, exatamente como se ele estivesse segurando a faca. E no final, no último episódio, quando o pai se deita pra beijar o travesseiro ali e tal, chorando, naquela cena que vai dar pra ele o M, que é a razão de ser dessa série no final. Pra cada pessoa que faz um negócio tem uma razão. Pra esse ator é essa cena. Ele aumentou bastante o salário dele. A partir daí, ele vai fazer várias paradas. Vai ser indicado e tal. Vai ganhar prêmios, vai ganhar... Que é a função do ator. Ele vai ganhar o Globo de Ouro, né? Vai ganhar muitas coisas, tomara. Tomara pra ele. Tomara pra ele, porque Não, porque no fundo ele foi lá e fez o projeto que é dele e deu certo. Legal, e é legal, e tem coisas muito legais, e a gente tá aqui conversando sobre isso, no final das contas. Então, não, isso é uma coisa muito legal de falar. Às vezes o seu algo que tem um intuito que é diverso, né? Então o cara quer falar sobre isso, ele quer atuar, ele quer trabalhar, ele quer ser reconhecido, ele quer virar um cara, funciona, né? E ele quer ser premiado e fantasia com isso lá desde criança e tal e tal. E enquanto isso ele faz uma série que é legal. E enfim, tô só imaginando as motivações diversas que existem dentro da gente, que tudo bem, não tá errado. Não, de mas jeito tô falando. E ele fez uma coisa. Ele fez um negócio. E nesse sentido, é legal que, aí falando bem da Netflix, que a Netflix tenha feito isso e que tenha reverberado tanto que a gente esteja aqui conversando sobre essas coisas também. Mas na hora que ele abaixa pra coisar, aparece a faca atrás assim, e é como se a faca estivesse entrando nele, assim, né? Ele é atravessado por essa espada. Lembra do Roberto Jefferson falando, enfim, não entrar nesse assunto não. Sentiu uma facada. Cara, não lembro do Roberto Jefferson, desculpa, cara. Eu tenho várias paradas falando sobre o Roberto. Não vamos entrar no Roberto Jefferson. Desculpa. Pelo amor de Senhor Jesus. Porque se a gente for entrar na política brasileira... Vocês querem falar sobre a política brasileira? Sobre violência e masculinidade, a gente pode falar sobre a política brasileira. Sobre tudo da política brasileira, que é só violência e masculinidade. Vamos ficar aqui, eu que desviei. Mas aí, então, sobre... Vamos ficar aqui. Vamos ficar não juntos. vai pro fato do Bolsonaro Hoje ser réu. Maria Flor tava brigando com o homem na rua, gente. Não vai. Eu não consigo. Violência e masculinidade. Não, deixa eu falar. Violência. Deixa eu falar. A gente andando com o nosso filho, um menino que a gente tá tentando falar, cara, não, né? Vamos lá. Você tem violência em você, tudo bem, todos nós temos, tudo certo. Mas assim, vamos conter isso aí, vamos pensar. Aí tá. Estamos andando, levando a criança pra poder gravar o vídeo pra casa da avó. A gente passa, tem um brother com o pinto pra fora, fazendo xixi no meio da rua, numa árvore. E aí, Maria Flor resolveu bater boca com ele. Não, eu falei, sério? Até aí, é absurdo, mas... Você tá fazendo xixi na árvore? Essa é minha esposa. Tipo, gente, um brother adulto, uma pessoa adulta, que, cara, vai num bar. Um homem adulto que ele acha que ele pode parar a bicicleta dele, tirar o pinto dele pra fora no meio da rua e fazer xixi numa árvore. Num local público, numa árvore que tá ali que não tem nada a ver com o xixi dele. Então, assim, os homens acham que eles podem tudo. Isso é real. É real. E no Brasil, e nos Estados Unidos também. Tanto que temos aí machulentos, entendeu? Resolvendo que vão fazer guerra. E botando, eu acho maravilhoso, botando no grupo que eles fizeram um jornalista que vaza tudo. E depois o Trump fica muito putinho.
Ah, entendeu? Bem feito mesmo. Eu quero mais é que os Estados Unidos se exploda. É isso que eu quero. Tá bom. Todos aqueles machulentos lá que fazem carro se explodam. Mas eu vou chegar na meta. E a meta junto. E o Zuckerberg, todo mundo junto. E aquele homem que faz carro também, que eu não gosto nem de falar o nome dele. Mas vamos lá, que hoje eu tô revoltada com os machulentos. Queria dizer que essa mulher que inventou o machulento, beijo pra você, você é maravilhosa. Machulento é muito bom. Mas, voltando. Clímax do primeiro ato. Clímax do primeiro ato. Voltando aqui, é isso. A masculinidade terrível acha que pode fazer qualquer coisa. Inclusive parar no meio da rua. E aí como é que você explica pro seu filho? Ah, ele tá fazendo xixi ali na árvore, mamãe. Pode? Agora, Não, meu filho não pode. Sobre a série, eu queria fazer algumas perguntas pra vocês sobre a série. A ideia de ser um plano sequência, porque eu ouvi muito. Ah, nossa, e é uma cena só que não corta e tal, que chama plano sequência. O plano sequência quer dizer que tem uma sequência inteira de ações, de cenas, de bits, de acontecimentos da história, que acontece num único plano, sem corte. Não tem como várias vezes o cinema é feito, né, que tem outras, né, novelas e coisas assim, e séries e tal, que tem plano, contraplano, outro plano, detalhe, enfim. Alguns teóricos do cinema argumentavam que isso era a gramática do audiovisual, do filme, do cinema, né? O corte, o que ocorre entre uma coisa e outra, né? Então tem essa argumentação. E essa beleza também do corte, né? O sentido que existe no corte. Por que você corta, como você corta, para onde você corta, por que você corta. Qual é a próxima cena, qual é a próxima imagem que você vai mostrar, como você resolve contar como resolve montar aquela cena, Isso. Quem que você resolve mostrar, por exemplo, na cena, por exemplo, dando um exemplo aqui também de um filme que muita gente viu, espero que mais do que Adolescence, que é Ainda Estou Aqui, quando ela recebe, né, a notícia da morte do marido, que a câmera não tá em quem conta a notícia, a câmera está em quem recebe a notícia. E aí, então, por exemplo, você não vai falar, você não vai falar nada sobre Ainda Estou Aqui. Ok. Então... Só queria perguntar se nessa hora vocês ouviram a notícia ou não. Uma pergunta. Vocês ouviram a notícia, como a Fernanda Torres parece ter ouvido, ou não? É porque tava ruim no nosso cinema, tava ruim. Não é um problema do filme. É só uma pergunta técnica, só uma curiosidade. Mas sim, tem a escolha de mostrar o rosto dela. Então você escolhe mostrar o rosto não dela. Emissor, esse é o meu ponto. Receptor da Exatamente. E não mostrar quem tá dando a notícia. Mas isso também existe no Adolescence, né? Você vai mostrando, você vai escolhendo mostrar. Sim, mas tem um corte ali, né? Você abre a cena com ela e ele fala e você vê o que ela tá dizendo. Sim. E aí você vê quem tá dando a notícia e ele continua o diálogo. Eu não lembro se é assim não, mas eu acho que... sei lá, enfim, não sei. Mas, enfim, então... Queria perguntar pra você sobre esse plano de sequência. Quem que percebeu ou achou isso legal ou não achou? E aí uma pergunta seguinte que é... Achou que isso fazia sentido? Por que era essa escolha? Assim, eu, por muito tempo na minha vida, fui um grande fã de plano de sequência. Adoro filmes aí. Queria indicar pra vocês filmes em plano de sequência que eu acho geniais. Tem muitos, mas eu pensei em 4 que eu não sei se vocês já viram, mas que são muito legais de ver. É um clássico do Hitchcock que se chama Festim Diabólico, feito com película ainda, então ele tinha que dar um jeito de trocar o rolo sem cortar. Esse era gênio. Quer dizer, esse aí era... Outro que é um clássico do Kalatozov. Nem tinha pensado, mas pode botar. O do Kalatozov, que é o Soikuba, que também o Soikuba, genial. Outro que é clássico também, que é o Arca Russa, do Sokurov. Esse eu nunca vi não, Sokurov, o cabeção agora, hein? Agora tu foi cabeção. Outro que é muito legal também, em plano de sequência, que é o Elefante do Gus Van Sant, sobre o Columbine, sobre o... que tem a ver com esse tema, também sobre adolescence, também sobre adolescência e agressividade na adolescência. Por que ele escolhe usar aqui esse plano de sequência lá também, né? Interessante. Até talvez o Adolescence seja um pouco inspirado. Eu achei que era um pouco inspirado no Elephant e no Kids também. No Kids. Porque o Kids não é um plano de sequência, mas ele é muito cru, né? O Kids é bem outra coisa, né? Uma pegada bem... Estamos juntos ali, né? Documental ali, hiperrealista. Mas ele tem uma coisa um pouco documental também, Não tem nada de documental. Você não acha? É totalmente um balé. É um balézão, né? É um balé, e aí o que me incomoda... O Kids, ele é mais soltão, que né? Que falou 1917, que é mais... recente. Recente, que é a fotografia do Roger Deakins, que ganhou Oscar e tal, coisa. Vocês sabem o da guerra, né? Do Sam Mendes, que não por acaso é um diretor de teatro, né? Então aí também a gente pensa.
Então, É bem mais marcado, inclusive, em 1917. O balé é Super, muito melhor do que o muito Adolescence. melhor. Transforma Mas- o Adolescence numa brincadeira de criança, um teatro quase infantil. Então, assim, É. marcas de teatro infantil, o ursinho tá ali pra ele cair na cama com o ursinho, bababá, o menino levanta, aí o menino levanta de novo, bababá. E você vê 1917, deu até vontade de ver de novo, é tipo... E o Hitchcock nem se fala, né? Porque o Hitchcock... Então tem isso que eu fiquei vendo a série, especial. O primeiro episódio eu já acho ruim nesse sentido, como que a gente vai de uma cena pra outra, eu acho bem ruim, como que um Porque as personagem passagens ali são muito ruins. não são ruins, elas são só óbvias, né? Passa um personagem que não quer, um figurante leva pra Aí a outra câmera acompanha, coisa, porque- aí a câmera vai. Então é estúpido, porque a câmera tá lá, mas a câmera não pode ter vontade. Então ela tem que ser levada pela ação de alguém. É porque ela poderia simplesmente chicotear podia e dar ir. em outra coisa. A câmera podia como um existir. observador, Exato, né? alguém tá curioso. Alguém tá curioso. Não, é. então, mas não, a câmera só acompanha o movimento. Ela, tipo, E é muito ruim quando ela vai através de um outro Qualquer. Que não vai qualquer ter que função na leva, cena. exatamente, que é só uma pessoa que passa pra levar a câmera para um outro lugar. que acontece no 2 também. Isso eu acho muito ruim. O 2 é o mais, eu acho o mais fraco. O mais mas, fraco, é o mas, pior. mas mesmo o 1, eu acho... E ali os atores ficam realmente vendidos, Sim, né? super. Porque eles têm que parar nos lugares e fazer umas... Você fala, tá... Vamos ter Aquele que diálogo conversar. do pai policial com o menino é terrível, é muito O ruim da aquele batata diálogo. frita? O da batata frita, French fries e o French. A redenção do policial, né? Nossa, é muito que, ruim. que aí, então, essas coisas que eu acho muito esquemáticas e muito ruins, assim, né? Então, a gente precisa fazer uma redenção desse pai policial que acabou de dizer no episódio que ele não queria ter filho, mas que ele ama demais o filho, e que disse no episódio 1 que o filho liga pra ele porque ele é the soft one, que ele é o mole, e que o filho não fala com a mãe porque ele é o soft one. O que não faz pra mim, nenhum sentido Não, naquele ele é o do personagem. soft porque ele não tá lá, né? Então. Porque ele tá malhando ele tá trabalhando. Ele tá cagando. Mas esse, Ele tá cagando. Eu entendo que seja essa a proposta, mas esse pai que não tá lá e tal vai dizer, você vai pra escola. Aquele policial daquele... Que é um policial, policial, regras, ele vai dizer, você vai pra escola. é claro. Né? Então, e aí ele fala que ele é o soft one, eu acho muito desencaixado. Eu entendo que a ideia é essa, de falar da ausência dele, de que ele não está presente. Não, e dele se colocar, e ele ser o, né, porque são os dois pais, né? Sim. Porque na verdade o protagonista é o pai do menino, né? O protagonista da série não é o menino, Mas o pai. daquele episódio, o protagonista é o É policial. o policial, então são os pais, né? São os dois pais. E o protagonista do terceiro episódio é a psicóloga. A gente tá vendo tudo, a gente tá vendo o que ela sente, né? Ela sai da sala pra respirar, ela chora no final. O arco é dela. O arco é dela. Ela sai transformada. Ela chega com alguma esperança de que ele vai... de que ele vai ser melhor, né? De que ele vai reconhecer, ou de que de alguma maneira a gente vai descobrir que ele não fez aquilo. Sim. E... Já passamos de novo pra série, né? Mas você tava falando dos planos de sequência, de como que vocês observam isso, a causa disso, o porquê disso, o que leva a quê, Se vocês gostaram por que disso, é essa escolha estética, porque tem uma coisa também que é o nosso fetiche pela forma, né? Então muita gente vem me dizer, mas é incrível como eles fazem, mas por quê? A questão é como que a forma está servindo aquele conteúdo. Eu queria perguntar para vocês se vocês conseguem entender por que é assim. Por que é daquele jeito? Então é para ser uma estética documental, mas por que o corte não faz, né? Então eu acho que tem muito uma coisa de a gente vai fazer assim, porque isso vai virar um storytelling sobre a própria coisa. Sim. Então tem uma noção de que fazer isso causa uma pauta sobre a própria coisa, para além da coisa. Mas aí também é o que você gosta, o diretor que você gosta, o inglês que você gosta. Meu nome dele, sempre confundo ele com o Noah Baumbach, não, é o... Christopher Nolan, que também, aí ele vai escolher, é porque você gosta daquilo. Eu não gosto. Não, é porque você gosta, que ele vai, escolhe uma câmera, que é uma câmera não sei quantos, não sei o que, aí que ela vai, um grande o Brutalista, formato, a mesma coisa. ou Brutalista, isso é Hollywood, né? É o fetiche. É o fetiche da forma, Eu tô sim. entendendo, só tô falando pra gente... Mas eu sei disso, eu tô falando pra gente pensar um pouco sobre isso. Só pra gente não ser também capturado pelo fetiche da forma sem pensar sobre ele, entendeu? Eu acho que o plano de sequência, ele dá eu acho que ele dá uma angústia, primeiro. Eu acho que ele dá uma sensação de que não tem respiro, né? Uma coisa que Cara, é um pouco... Então, eu não acho isso. Eu acho o contrário. No episódio 1 e no 2, então nem fala. Eu acho que tem muitos buracos. Tem buracos. Até acho o 2 tem muitos. O primeiro não sinto, não. Então eles vão ali naquela van. Tem que ser uma cidade muito pequena, né? Pra dar tempo daquilo acontecer aquilo uma hora. Pra mim, isso A gente que conhece... É a piada da série, que é assim, especialmente no episódio 1, que várias coisas têm que acontecer em uma hora.
Então eles têm que... É engraçado que fala, não, eu vou pra delegacia, você sabe onde é? Aí o pai fala, sei, é aqui no final da rua, é claro que eu sei. Fala, tem que ser no final da rua, porque a gente tem que chegar lá, tem que ter trânsito, não pode pegar não sei o quê, tem que pegar o ônibus e chegar e tal, então tem que ser muito rápido que chega lá no negócio. E aí o advogado tem que chegar, a pessoa... O advogado tava de plantão, na cena eles 3, explicam. Na cena 3, o policial fala pros pais, cena 3. Da hora, ele fala da olha, hora. estamos aqui e tal, e vocês têm direito a um advogado. Vocês querem? Ou vocês querem chamar alguém? Não, a gente vai indicar aqui. Vocês querem? Queremos. Em 4 minutos o advogado tá entrando pela porta. O sistema carcerário puta o sistema merda. carcerário inglês Só é tipo assim, de é uma precisão. É uma série tipo inglesa. ônibus, mas tipo o ônibus trem. lá passa na hora, o trem passa na hora, chega lá, Exato. vai passar 7h17. Fosse no Brasil tá lá. aqui, aquele episódio 1 levava um mês. Um né? mês. Pois é. Pro advogado chegar, o quê? Mas isso é uma piada, não sei se eu tô autorizado a fazer piadas com temas sensíveis, pra quem se Não, incomoda. mas isso não é uma piada, isso é real, sei lá, só num sistema Não, realmente é que uma funciona. crítica irônica à coisa. Mas, Muito. bom, então é uma questão pra pensar por que tem que ser assim. Mas então, em função disso, os episódios caem em muitos buracos. De deslocamento, de vai pra cá, vai pra lá. Por exemplo, que o episódio 3 não tem tanto, né? Que como a gente fica confinado no mesmo espaço, só tem a saída dela pra ver o vídeo, pra ver como ele reage, porque o que ela quer saber é se ele tem empatia. No final das contas, né? A pesquisa dela ali é para saber se ele fazer um assessment psicológico dele para saber se ele tem empatia ou não, ou seja, se ele é psicopata ou não, se ele sabe o que ele fez ou não, nesse sentido. Então por isso que ela vai observar o vídeo e fica aquele policial ali do lado dela falando, o que você está vendo? O que você está observando? É o body language, eu estou lendo um livro sobre body language e tal e coisa. Eu gostei daquele personagem. Eu também achei ele razoável. Eu acho a psicóloga boa até. Ela é muito boa. Eu acho a mãe também acho muito boa. A mãe é maravilhosa, muito boa. gente. Ela é muito boa. O pai também é bom. O policial eu não acho tão bom, acho ok. Acho a policial pior, mas isso são só juízos de valor bestas. Mas, então, essa... Não, o pai faz muito bem, né? O pai faz Acho muito que bem. ele faz muito bem. Muito difícil de fazer, né, aquilo. Sim. Mas aí eu queria ler pra vocês um negócio que eu fiquei... Se bem que eu sempre acho muito mais fácil como atriz fazer plano em sequência do que fazer corte, né? né? Fala um pouco Muito sobre mais. isso. Porque o plano de sequência ele tem uma fluidez de acontecimento, né? De vida. Você tá ali vivendo uma coisa, experimentando uma coisa. Você vai sair com o carro, você vai realmente sair com o carro. Você vai ter aquele... Claro que você tem que saber o texto muito bem, né? Porque se você errar, você ferra o take inteiro. E aí se você... Mas, ao mesmo tempo, você tá muito mais vivo ali naquele momento. As emoções, elas acontecem com fluidez. E se você tem que cortar e, de repente, fazer um outro... Então, por exemplo, a cena do ursinho, que ele pega o ursinho, né? Ele entra naquele quarto, ele olha. Quando ele olha, é um plano. Se quando ele senta na cama, tiver um corte, for outro plano, quer dizer, a câmera mudou de posição, você tem que esperar ela mudar, não sei o quê. Você não vai você vai ter que chegar de novo na emoção que você tinha quando você entrou no quarto, com um tempo de gap, onde você retocou a maquiagem, ou alguma coisa aconteceu, ou te falaram pra sentar pra marcar a luz, coisas desse tipo, que você, num plano de sequência, não tem. Então, você entra na emoção daquilo e você segue com aquela emoção. Você não interrompe a emoção e tem que buscar ela de novo. E buscar ela de novo. E fazer de novo o take 3 do plano 2, entendeu? Que é isso. Então, se você volta... Então, se der errado, no caso deles, né? Que um take é um plano da série, do episódio inteiro... Começa de novo. Você começa de novo. E aí você vive de novo todas as emoções que você precisa passar, né? Que o personagem tá passando. Então você constrói de novo a emoção. Você não é interrompido na emoção e reconstrói do ponto que você tá. Então, nesse sentido, pro trabalho dos atores, eu acho muito mais rico e muito mais fluido de fazer, muito mais gostoso de fazer, de construir. E mesmo que você erre, o erro pode te dar uma outra coisa, tá? Você não sai do jogo, né? Você não sai do jogo, você tá o tempo todo no jogo. Isso é muito bom de fazer. Chamado também de teatro. Chamado também de teatro. Fiquei com muita inveja dos atores que fazem a série. Fiquei com muita inveja, assim. Falei assim, putz, queria fazer, esse aí é um negócio que eu queria fazer. Porque tem o fato de você não estar à mercê da câmera, de certa forma, e a câmera tá à mercê dos atores, né? Tá em função dos atores, é muito legal. Porque geralmente os atores estão em função da câmera, né? Então você tem que chegar mais pra direita, porque a câmera, ali o plano é mais bonito e sei lá o que, sei lá o que.
Então isso é... E a luz, então os atores é que estão no comando, que também chama teatro. Não sei se eles estão tanto no comando, porque eles têm uma série de marcações, eles são super mas são marcados. marcações que foram feitas de acordo com aquilo que eles propuseram. Com a mise-en-scène. Né? Então eles propuseram, primeiro a câmera chegou depois, eles né? estão super mise-encenados e a câmera acompanha. acompanha. A câmera acompanha aqui. Vocês conhecem também, tem tudo a ver com isso que a Flor está falando, os irmãos Dardenne. Eu ia falar isso. Qual é o filme deles que é sequência? A plano sequência inteiro? Inteiro acho não, que mas a criança tem um plano muito criança, grande, filho, né? Acho que tem alguns planos grandes. A criança, o filho e tem o último... Que é isso, eles ensaiam assim. Os atores fazem toda a mise-en-scène. Mise-en-scène é colocar em cena, né? Mise-en-scène é colocar na cena o texto. E aí eles ensaiam com os atores toda a ação e depois eles vêm com a câmera, explicam para o câmera como é que vai funcionar e depois eles rodam, entendeu? Mas o que rege a coisa é o trabalho do ator, né? O trabalho No final das contas, o que importa é a história que você está contando, é como os atores vão levar a história e vão viver aquilo, né? Como é o porque filme deles porque que é os atores, na verdade, é que são como é que você diz isso? Os atores é que são através dos atores que você acompanha aquilo, né? Então, se os atores não estão fazendo aquilo com uma certa verdade que te leve através da história, né? Se os atores não estão conectados àquilo que eles estão contando, que eles estão dizendo, que os personagens estão sentindo, a história não flui, não tem como, né? A história vai empacar. Eu tava lembrando do filme com a Marion Cotillard, que é esse, né? Que é o 2 Dias Uma Noite, mas o mais clássico é o Rosetta. E a criança, o filho, irmãos Dardenne. Os irmãos Dardenne. Coloquem aí, Dardenne é com 2 N's. Mas enfim, e aí eu queria, sobre essa coisa que eu acho que o terceiro episódio é muito interessante, que você estava falando do que é o masculino, o feminino, e dessa situação ali, que é saber se ele tem empatia ou não, que eu acho que é um tema muito importante que ecoa a partir daí, que é uma certa impressão, e esse Douglas Watts que eu estava falando, trata um pouco desse assunto nos últimos textos ou comunicações dele, sobre um crescimento de um certo grande espectro de um espectro ampliado de baixa empatia, pessoas com baixa percepção do outro. E aí você coloca aí psicopatas, sociopatas e baixa empatia em geral. E por que a gente está vivendo uma sociedade na qual a empatia está diminuindo cada vez mais? Pensando nesse terceiro episódio, que ela está tentando descobrir se ele se importa. E tem uma coisa ali que é muito interessante, a ideia é interessante, pelo menos a maneira como acontece eu não acho tão boa, mas que é uma situação hierárquica testada ali o tempo todo. Quem é que manda aqui? Ele vai o tempo todo para discutir com ela, mas são suas regras, você que vai perguntar, eu tenho que responder, você pode perguntar isso. Você está querendo chegar o que de mim, mas isso aqui é o meu negócio ou é o seu negócio, então eu faço o que você quer. Tá com medo de mim? Eu sou só um menino de 13 anos, como é que você tem medo de mim? Você é uma adulta... Você não se sente envergonhada de ter medo de mim? Mesmo ele sendo uma criança e ela sendo a psicóloga, estando dentro do sistema carcerário ali, o fato de que ela é uma mulher faz ela ter medo do homem, né, do menino. Até porque ele acabou de assassinar uma mulher, não, né? então, uma menina. mas é exatamente isso que eu tô falando. Mas eu tô falando que o masculino, ele é tão violento que nesse sentido, mesmo tendo todas essas condições que fariam ela estar mais forte que ele, que é o fato de que ela é uma adulta e de que ela é uma psicóloga, e numa consulta tem sempre uma situação hierárquica de alguma forma, ainda que diluída ocorrendo, que é o psicólogo está numa posição de saber, né? Então ele está numa posição hierarquicamente em algum grau acima do outro. Porque se você não acredita que aquela pessoa vai te dar alguma coisa que você não tem, ou vai saber sobre, você não vai, tá lá. Que é a ideia do counselor, né? Que é o cara que vai te aconselhar de alguma forma, o sábio, né? Ou o suposto saber do Lacan. Então, mas isso ali está posto nessa situação que é ela mesmo sendo tudo isso, ele é assustador para ela, e é isso que ele acha graça e tal. E aí, então, procurem o Douglas Watts se vocês quiserem, e aí eu queria ler para vocês uma partezinha de um negócio que eu terminei, estou escrevendo agora, que é um livro sobre neuropsicanálise, que eu falo sobre empatia, num pedacinho aqui, que é para mim uma explicação do porquê que a gente está vivendo isso, e tem a ver com o celular também. Então, é rápido, tá, gente? Não, é rapidinho, mas, então...
também indicar 3 vídeos que eu já fiz sobre o celular e redes sociais. Um é o vício em celular, vou botar embaixo na descrição. O outro é sobre o Instagram, nossa relação com o Instagram. O outro é sobre o WhatsApp. Acho que esses 3 vídeos são importantes para pensar isso. Mas aí explicar essa coisa da empatia aqui, que eu acho que explica por que essas crianças que a gente tem cada vez mais crianças menos empáticas, né? E que é a relação disso com o brincar, né? Na neuropsicanálise, a gente considera que a gente tem alguns impulsos básicos, né? Ao contrário da psicanálise raiz, que termina a formulação freudiana com 2 pulsões, pulsão de vida e pulsão de morte, na neuropsicanálise a gente tem 7 pulsões. E uma delas é a pulsão de dominância, mas que o termo em inglês, cunhado lá, é play, que tem a ver com brincar. E a ideia é que a dominância é modulada através do brincar. Então a gente tem um impulso de dominar o outro, que é modulado na realidade através dessa coisa que é o brincar, de ficar por cima, ficar por baixo, que é o que ocorre ali naquele episódio 3, né? Na verdade, e a série... É o que ocorre também quando você vê, por exemplo, 2 gatinhos filhotes brincando, ou brincando entre si, ou brincando com a mãe. Eu gosto muito disso, porque é muito claro. Quando você vê 2 filhotes brincando, 2 animaizinhos. Ou eu e o Vicente brincando, por exemplo. Você e o Vicente. O tempo todo ali é um jogo de hierarquia, né? Quem é o maior, quem vai dominar. Mais forte, não, eu sou mais forte, mas os gatinhos, né? Porque os gatinhos cachorros. Os cachorros, eles se batem, se pegam, aí um morde a orelha do outro. É uma brincadeira, quer dizer, a intenção o cachorro não quer morder a orelha do outro cachorrinho, e nem do pai dele, por exemplo, ou da mãe, mas ele tá lá, e várias vezes você vê também a leoa ali, tipo assim, entediada, e os cachorrinhos em cima dela, assim, puxando a orelha dela, e ela meio assim, tipo... tudo bem, vamos lá. Mas no nosso campo social, isso também ocorre em muitos aspectos, e essa série trata muito disso, especialmente dessa ideia de que o masculino vai se impor sobre o feminino, né? Violentamente, né? Então, a mãe tem que abrir espaço para ele exercer a violência dele, tentar limpar um negócio, apesar dela saber que não vai limpar com aquele sabão, claramente não vai limpar. Ela tem que abrir espaço para ele, ela tem que cuidar dele, ela tem que fazer o café da manhã dele, ela tem que... Então aí aqui a pulsão, vamos dizer assim, a pulsão brincar, play, com a dominância sendo operada através do brincar, irá estabelecer algumas regulações fundamentais para a nossa sobrevivência como indivíduos e como espécie. Essa que eu queria ler para vocês. Então, quais regulações são essas? A primeira dessas regulações seria o estabelecimento dos limites daquilo que é aceitável socialmente, as regras do convívio social, que são constantemente testadas na brincadeira. Até ali é possível, a partir dali não mais. A noção de justiça também se forma aí. Tal brincadeira não é mais justa a partir de um outro parâmetro fundamental, precursor das regras mais complexas, presentes em todas as espécies de mamíferos, a obrigatoriedade da alternância, alternar lugar, quem ganha, quem perde, ou a regra do 60-40, que determina que em uma brincadeira o mais forte não pode ganhar mais do que o mais fraco, mais do que 60% das vezes. Ganhar do mais fraco mais do que 60% das vezes. Do contrário, o mais fraco se retira da brincadeira ou a brincadeira perde a graça para o mais forte. Neste caso, não se está mais brincando e sim ocorre um abuso, o bullying, e a brincadeira passa a não mais existir, né? O bullying é quando o outro não está brincando, né? Nesse processo. Esse processo é fundamental, esse processo fundamental, uma segunda função dessa pulsão para o estabelecimento de hierarquias dentro dos grupos sociais. Essas hierarquias serão levadas adiante nas nossas vidas adultas, já sem o componente da brincadeira, no estabelecimento de todas ou quase todas as nossas organizações sociais. A partir daí, a partir da puberdade, nós paramos de brincar e passamos a levar tudo mais a sério, mas a noção hierárquica já estava lá. Então, onde tudo o que existe de hierarquia nessa perspectiva começa aí, nessas disputas de lugar. Principalmente a brincadeira do pai e da mãe com os filhos, né? Quer dizer, como é que você... Ou dos filhos entre eles, dos amigos, dos irmãos. Não, o irmão mais velho, que vai ser mais forte, então, né, que vai ser maior. É o que a gente não tem mais na rede, na brincadeira. Porque as crianças não brincam, as crianças veem celular. Estão na tela que não tem o retorno, pronto, que não tem o retorno. Aí vem a parte mais importante. Uma terceira regulação fundamental por Solms, que é o cara que propõe isso, derivado dessa pulsão, seria o fato de que ela requer que se leve em consideração o sentimento do outro. Se eu exagero, o outro para e perdemos o prazer que existe no brincar. Neste sentido, o brincar promove formações sociais viáveis,
sendo assim um veículo fundamental para a constituição do que chamamos de empatia. Fenômeno este que não estaria ligado a uma demanda moral ou uma resultante dos neurônios espelho, que é uma outra hipótese, mas sim algo que aprendemos para poder continuar brincando e dominando. O que aponta para apenas um dos problemas nas infâncias onde o brincar com o outro foi substituído por um brincar com a tela. A brincadeira para quando paramos de considerar o sentimento do outro. Neste momento, ela perde um outro atributo que garante que o brincar continue sendo brincar, a qualidade do como se fosse, as if, né? O brincar não é a realidade em si, é um rebatimento dela, algo que fala dela, que se refere a ela, algo que está entre aspas, por assim dizer, uma cena, um teste. Se isso se perde, isso já não é mais brincar. Aí vem, brincar de médico é um jogo até que se torne sexo de verdade. Aí já é governado pela pulsão, por uma outra pulsão que é a da sexualidade. Mas, então, essa ideia de que é no brincar com o outro, no mundo real, que a gente vai estabelecer os parâmetros de compreensão do outro, né? No começo. Então, o outro existe, o outro sente. Porque se a gente não perceber o outro, a brincadeira para. Mas por que eu brincar... Desculpa, mas por que eu brincar de médico vira sexo? Não, a ideia de que enquanto o brincar de médico tem a qualidade do como se fosse, e os dois estão acordando aquela brincadeira e tem uma alternância na brincadeira, ele é brincar de médico. Ou brincar de polícia e ladrão. Enquanto está se acordando a brincadeira, tem uma alternância, tem compreensão do outro, é brincar. Depois que eu tranco a porta, jogo fora a chave, minha irmã fica batendo querendo sair, já não é mais brincar de polícia e ladrão, é aprisionamento. Sim. Ou então quando eu tenho um Mas adulto, por que eu brincar? um adulto brincando de médico com uma criança, sem que haja alternância, sem que tenha o como se fosse para ele, já não é mais brincar de médico, é abuso sexual. Sim. Entendeu? Você perdeu as qualidades do brincar e virou abuso. Então as crianças vão brincar a sexualidade, elas vão brincar a violência, elas vão brincar então, uma existe série brincar de médico, quando você brinca de médico, você toca. Não, existe brincar de médico. Claro. Mas o brincar brincar de médico deixa de ser brincar de médico quando ele para de ser brincadeira. Quando ele perde as qualidades do como se fosse, da alternância e tal, entendeu? Entendi. Então ele para de ser brincar de médico e ele vira só um abuso sexual. Então, mas por que brincar de médico? Porque existe o toque no médico? Porque você toca você nunca brincou de médico? Então, porque eu lembrei da minha... Quando eu era pequena, eu devia ter o quê? Uns 6. Eu brincava de médico. Já tinha uma conotação sexual com o meu priminho. Já tinha um negócio que eu podia passar a mão nele e tal. Então, você falou do médico, assim... E eu era a doutora Elaine. Sim. E ele era sempre o paciente. Sim. E tava acordado, tava tudo bem, tava ali, tava tipo assim... E eu também brincava de médico com o meu avô. E ele também era sempre paciente. E eu... mas nesse caso, eu espremia as espinhas dele. Os cravos, né? Menos erótico. Bem menos erótico. Eu acho. E ele ficava sem fazer nada. Ele ficava lá sentado e eu ficava espremendo. Mas eu tinha um negócio, eu escutava. E ele me chamava de doutora Lane. Chegou a doutora Lane, sei lá o quê. Tinha toda essa brincadeira. Mas com o meu primo... E com o meu avô não tinha nada sexual. Era zero sexual. Mas com o meu primo já era sexual. Já tinha um negócio que, mas por que você não entendeu? Porque o médico... Por que tem essa coisa do brincar de médico, sabe? Eu acho que é por causa do toque, da proximidade do toque e tal. Primeiro que é uma posição de dominância, né? De fato, né? Em si. Sim, mas o meu primo, por exemplo, ele nunca era o médico. Sempre eu era médica. Então, talvez eu estivesse abusando um pouco do meu primo. Que idade ele tinha? Ele era mais velho. Não sei. O que você acha que ele ganhava nessa brincadeira? Eu acho que ele gostava também, né? Mas eu tô falando das situações que tem uma distância. Você entendeu a ideia do abuso, né? Não, óbvio que sim. Se você é uma pessoa, ou se você é mais velho e você tá ali brincando com a menina. Sem consentimento. Sem consentimento. Que é essa palavra. Ele gostava também. Ele tava ali. Então, sim. Mas, e aí a gente, então... Só que as soluções que a gente parece encontrar para isso, que eu acho interessantes, que eu tenho visto nos grupos, assim, que são os dispositivos de regulação parental, né? Posso só acrescentar uma coisa em relação a isso? Por favor. Que eu acho que... Só queria falar da empatia, como sim, você... Não, eu achei que você... Deu pra entender. Você arrasou, sim. Porque a empatia... Porque o brincar é que gera empatia. Quando o outro chora, quando o Vicente, por exemplo, né? Quando a Amora chora, ele entende que ele passou um limite que ele não poderia ter passado. A Amora é a prima dele. Então ele fala, a Amora não gostou, né, mamãe? Não, a Amora não gostou, filho. Ou então, quando ele vê alguma criança chorando, que ele fala, fulano tá chorando. Por que ela tá chorando, mamãe? Então, você vai entendendo... Mas quando a Amora chora, a brincadeira para, né? O negócio é E quando a Amora chora, a brincadeira para. Ele entende que ele precisa se regular
e não pode puxar o cabelo dela, né? Ou quando ela diminui ele e ele chora e ela entende que ela também não pode diminuir tanto ele porque ele é menor, porque senão ele não vai querer brincar com ela. Sim, sim. Ele vai falar, não quero brincar com você, né? Uhum. Quando ela fala, você não consegue fazer isso, você não consegue. Que ela faz, né? E aí ele fala, bom, então se eu não consigo, pra que eu vou brincar com você? Tchau. E aí ele bate nela. Ele não deprime, né? Ele poderia deprimir, mas aí ele... Mas que é um modelo bem rudimentar, um pouco que tá proposto na série, de certa forma. Sim. Que tá lá na gente, né? Claro. Tá lá na gente. Então, porque no fundo... Tô falando isso porque a menina, teoricamente, faz bullying com ele, né? Então a ideia, a explicação ela é humilha essa. ele. Ela humilha ele e ele mata ela. E ele mata ela. Só que nesse sentido, né? Então, quando rola o bullying aqui, ou então também, né? Porque ela é maior e mais esperta e tal, e ele não gosta... E ele bate nela, a gente fala, não, você não pode bater nela e você não pode fazer bullying com ele. Ele também pode fazer, mesmo ele sendo menor, e você não pode bater nela porque não pode, a gente não bate, né? Sim, sim. Então, o quanto que os pais... Aí os pais entram, aí existe o trabalho dos pais, né? Total. Então, se você... Na realidade. Não nos dispositivos de controle parental. Exatamente. Eu acho que é muito... Você falou outra coisa... Não, eu ia falar outra coisa porque eu acho que o que aconteceu também com o celular. Como ter filhos dá trabalho... Ter filhos é um esforço. Ter filhos é, sim, uma espécie de... Você vai ter que abrir mão de você e do que você deseja naquele momento para cuidar do seu filho. E você não vai poder botar ele vendo celular. Porque é mais fácil botar ele vendo celular. Ou vendo desenho. Ou, entendeu? É muito mais fácil. Deixa ele lá, com o celular na mãozinha, com 3 anos, 4 anos de idade, num restaurante pra você poder comer. Não, você levou seu filho pro restaurante, lide com ele no restaurante. Ele vai levantar, sentar, ele vai jogar um negócio no chão, você vai ficar com vergonha, pedir desculpa pro garçom, entendeu? Ele vai se sujar inteiro de macarrão e você vai ter que levar ele no banheiro pra trocar, ele vai fazer cocô na mesa e vai ter que, entendeu? Talvez não na mesa, mas sentados na mesa. E você vai ter que... Eu vou estar descrevendo nosso almoço de ontem. E você vai ter que levar ele no banheiro, só dizendo que o Vicente entendeu? não fez cocô na mesa. Não. De tudo isso que era verdade, o cocô na mesa não foi. Ele vai fazer, e você vai ter que levar ele no banheiro, trocar o cocô e parar o seu almoço no meio e depois voltar, sendo que você acabou de trocar o cocô de uma criança. Você não vai mais estar tão interessado assim no seu almoço. Você vai falar, bom, ok, eu acho que eu acabei também. Mas então, dá trabalho. Ter filho dá trabalho. Ter filho vai fazer você se deslocar do seu lugar narcísico e falar, eu vou ter que olhar o outro também. Sim. Então, quando você não olha o outro, sendo que você escolheu fazer isso da sua vida, ter um filho, e aí você não vai olhar pra ele, vai dar um celular na mão dele? Não, brother, isso é negligência. Não tenha filhos. Não tenha filhos. Simples assim. Porque se você os tiver, você vai ter que cuidar deles. Então, outra coisa que eu vou dizer, aqui que eu sou muito contra. Pessoas que têm filhos e vão viajar. Cara, tem filhos e vai viajar? Vá viajar. Entube a sua culpa. Você tá culpada que você largou teu filho em casa com a babá? Cara, fala pro seu analista. Não fique ligando de vídeo pro seu filho. Não fique, porque uma criança de 3 anos, de 2 anos, de meses às vezes, não tem condição de lidar com a imagem do pai e da mãe dela numa tela. Ela não tem condição. O cérebro humano não está preparado para isso. Ela precisa de materialidade, porque a minha mãe está nesse negócio, nesse objeto. Então você já... Aí depois um monte de criança com TDAH, com autismo, com sei lá o que, os pais não sabem por quê. Porque deram um celular pra criança com 7 meses. E a criança tem que se relacionar com o pai sem materialidade. Com o pai como um vídeo. O pai e a mãe são vídeos. Que ela não pode tocar. Como é que você faz isso, brother, com seu filho? Então, digo pra você, você quer viajar, quer um descanso, vai deixar com as avós, com a babá, porque você quiser deixar? Ok. Mas... não ligue para o seu filho. É melhor que ele fique sem você. Que você crie essa falta nele. Mas não ligue para ele. Ele não tem condição de lidar com isso. TDAH e autismo são fenômenos, às vezes, um pouco mais complexos. Antes que cause isso que vai causar.
A Flor tá só falando de um jeito aqui, ampassando sobre esse... Eu não sei nada sobre isso, eu sou uma ignorante. Eu tô falando porque agora, muitas crianças agora, no mundo atual, na contemporaneidade, são diagnosticadas com autismo e TDAH e sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Não entendo, sou uma ignorante, desculpa aí, podem falar, me xingar aí embaixo. Mas o que a gente vê é um aumento substancial de crianças com relação com os seus celulares. Porque crianças têm celular hoje em dia, crianças de 6 anos, não sei porquê, de 5 anos, não sei porquê. Famílias têm celulares extras para as crianças. Por quê? Então, assim, eu vejo crianças muito pequenas com o celular na mão. Crianças, às vezes, de meses, gente, com o celular na mão, no restaurante. Isso não faz bem, isso não é normal, não é normal. A gente normalizou, mas não é normal. E isso tem consequência. Se é o autismo, TDAH, não sei. Isso eu tô falando sem saber mesmo. Desculpa a ignorância minha, talvez não tenha nada a ver. Mas que é estranho, que são 2 fatores que estão acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que a gente tem gente fazendo esses estudos já, Não podia ter falado nada disso? Não, claro, pode falar o que você quiser, amor. Não, mas é o que eu tô dizendo assim, que isso é uma coisa séria. É uma coisa que eu penso muito. A situação do celular é uma situação muito, muito, muito mais séria do que a gente gostaria de admitir. Posso continuar que eu tô revoltada? Pode, só. Não, desculpa, fala. Fala, você tá... Não, e aí eu vou chegar numa coisa que é mais complexa. Nós normalizamos o celular e normalizamos o celular também nas nossas vidas. Somos todos viciados em celular. Bota aí quem não concorda com isso. Estamos todos viciados. Todos. Nós. É uma civilização de viciados. Em celular. Não saímos do celular. Não conseguimos esperar mais. O celular não é o novo cigarro. O celular é muito pior do que o cigarro. Então, é que eu queria falar. Muito pior. Fala. Não, é que a gente já tem pesquisas sobre a correlação, por exemplo, entre solidão e adoecimento cardíaco, né? Então, a gente já sabe que a solidão, como correlação, tá? É um preditivo, é um preditor, ela prevê, aumenta a chance de você ter doenças cardiovasculares tanto quanto 10 cigarros por dia, solidão. E aí isso já virou, a gente já sabe, né? Nos Estados Unidos já só se fala disso aí e tal, parece, fora do Trump, que é o quanto que essa ideia da epidemia de solidão. Então, só que eu acho que a gente não tem, ou talvez tenha, se alguém tiver aí, manda pesquisas de correlação entre o celular e os tipos de adoecimento psíquico e de saúde. Ansiedade, pânico. Então, o livro lá do Geração Ansiosa, super sobre isso, mas em termos gerais, assim, né, do surgimento do celular e a mudança de adoecimento que a gente tem, depois o surgimento do smartphone e a mudança que a gente tem na sociedade, depois as redes sociais mesmo como questão. E que a gente não tem os dados de curva exatamente disso ainda, mas é óbvio que a gente tem uma correlação muito intensa entre várias condições de adoecimento psíquico e fisiológico mesmo, e essas 3 coisas, esses três eventos, né, que ocorrem. E aí, na nossa vida em geral, né, na nossa vida. E a gente não sabe os efeitos disso ainda. A gente não teve tempo de... É como se a gente estivesse fazendo uma amostragem, uma testagem agora, de uma última etapa de um teste de uma droga. A gente não tem os dados colhidos ainda sobre isso. A gente não sabe o que isso vai gerar na gente. A gente escolhe dar na mão das crianças esse troço. É como se a gente... inventamos uma droga nova, que a gente não sabe quais são os efeitos. Vamos fazer como pessoal público de teste as crianças e os adolescentes? Parece uma boa ideia, isso que eu acabei de descrever, porque é isso que a gente está fazendo. A gente inventou uma droga nova, que a gente sabe mais ou menos o que ela faz, ainda começa a saber, e a gente dá para as crianças testarem pra gente. E não é só a droga, e aí não é só a droga, tem o celular, né, como fator, então tem o WhatsApp, que é você se manter conectado o tempo inteiro, você tá trabalhando o tempo todo, você não tem momento de descanso, porque você sempre tem que responder. Se você não responde, como é que você não responde? Aí tem os aplicativos de relacionamento que você também fica ali, vendo pessoas, que você... Como é que você vai ter empatia pelas pessoas se as pessoas viram simplesmente fotos que você passa? Não vai. Não vai. Não. Aí você tem as redes sociais. Do menino com os modelos. Exatamente, do menino com os modelos. Então como é que você vai ter empatia pelas mulheres se você fica seguindo vários modelos muito gatas que ficam se mostrando ali como objetos? Como é que você vai considerar que uma mulher não é um objeto se você só vê uma mulher como objeto? Objeto, 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 objeto. Não vai. E mais uma vez, como é que a gente vai não ser considerado objeto se a gente se objetifica o tempo inteiro nas redes sociais? Sim.
E aí, rapidinho, desculpa. Então a gente tem as redes sociais o tempo todo ali, que a gente se compara, que a gente fala, a gente tá pior, que a gente se deprime, que a gente fala, eu não tenho dinheiro pra ter isso que minha amiga tem, eu não tenho esse namorado que ela tem, eu não tenho o negócio que ela tem, eu não tenho o que a outra pessoa tem, eu não tenho tanto dinheiro, eu não tenho o trabalho não é tão bom, não sei o quê. Então o tempo todo você fala assim, eu não tô tão bem. Porque antes a gente se comparava com a vizinha. Ah, a grama do vizinho é mais verde do que a minha? Ok, eu consigo lidar. Agora, o mundo inteiro é melhor do que eu? Eu sou um grande cocô. E aí as pessoas deprimem, não sabem por quê. Porque elas ficam se comparando na internet, nas redes sociais, o tempo inteiro. Então, assim, é muito complicado. E estamos todos viciados nisso. E estamos todos fingindo que não. Ah, eu não tenho. Não. Então, mas aí eu vou dizer que eu acho muito sintomático que a resposta dos pais para esse problema que é de uma droga na mão das crianças seja: vamos dar então, colocar um controle parental no celular? Quando a resposta mais simples seria: tira o celular. Não pode ter celular. Criança não pode ter celular. A gente não pode ter celular. A gente não pode ter celular, no final das contas, porque a ferramenta, porque o meu problema, eu vou chegar naquela fala que você vai falar, você não sabe o que você está dizendo. Aquilo é uma ferramenta, isso aqui é uma ferramenta, e nós deveríamos conseguir ser mais inteligentes do que ela e não ser dominados por ela. Só que no momento somos todos ferramentas da internet. Somos usados para comprar coisas, para algoritmos, somos usados pela ferramenta e não utilizamos a ferramenta com sabedoria e com inteligência. Não, estamos todos à mercê da ferramenta. Mas é que a ferramenta tem muitas informações sobre o jogo que a gente não tem. A ferramenta sabe como você funciona e você não sabe como ela funciona. Exatamente, a ferramenta tem muitas coisas. Então temos que largar a ferramenta, ela não é a ferramenta, e ler você livros. É a ferramenta. Exatamente, nós somos a ferramenta. Então a gente tem que largar a ferramenta, porque a gente tem capacidade de ler, por exemplo. Sim. Nós temos capacidade de olhar o céu, olhar as árvores, entrar no mar. A gente tem essa capacidade de ver a vida, de pegar as pessoas, abraçar. O celular não tem condição de abraçar. O celular não abraça. E a gente não abraça ninguém no celular. A gente pode beijar na boca. No celular a gente não beija na boca. Não beija. A gente fantasia que a gente vai beijar aquela pessoa na boca e espera ele responder o nosso WhatsApp. Então a gente precisa, galera, a gente precisa largar o celular. E é muito difícil. Hoje eu não peguei o celular desde que eu acordei. Eu estou aqui, ó, com ansiedade porque eu quero. E eu olho pra ele e eu falo, não vou pegar. Eu não vou pegar. É uma droga, eu tô viciada. E estamos todos. E se a gente não olhar pra isso e falar, estamos viciados, e nós adultos que não deveríamos ter celular e ficar viciados no celular, estamos dando isso para as crianças? Para os moleques de 10 anos? Que não tem condição nenhuma, não tem nenhuma estrutura cerebral pra ter um celular? Porque se nós adultos não temos, não conseguimos nos controlar, ficamos olhando qualquer coisa na internet, no feed, como é que a criança vai ter? Não vai ter. Então, crianças não podem ter celular. E a Vanessa Cavalieri diz lá que ela é a favor, que ela leu coisas e livros de neurociência, bababá, você vai rir, mas tudo bem, que as pessoas... os moleques a partir de 16 anos, você poderia... 16 anos, você poderia ter rede social. E que antes disso não poderia ter rede social. Ninguém tem que ter rede social, gente. Vamos acabar com isso. Até porque essa galera... Desculpa, eu vou falar. Desculpa, eu tô aqui. É um tema que me pega. Até porque essa galera da Meta, tudo isso tá interligado. A Meta, o Trump, o Elon Musk, toda essa gente tá fudendo o planeta e tá fudendo a gente através dos gadgets. Então, assim... E desculpa, o conservadorismo, a extrema-direita, tudo isso está aí... também ganhando essa potência toda por causa da internet. E a gente continua usando e consumindo e mandando no WhatsApp as coisas que a gente está recebendo que a gente não sabe se é fake news, se não é fake news, o que é. E aqui estamos fazendo parte desse jogo. Aqui estamos, mas estamos aqui num vídeo de quanto tempo? Se a pessoa chegou, se a pessoa teve condição, paciência, estado de espírito... Mas ela pode estar vendo isso num corte no Instagram de 40 segundos. Mas eu concordo, amor. E aí eu queria dizer esse negócio que eu acho que vai junto a tudo, na minha cabeça pelo menos, que é a gente põe um controle parental, mas a gente não tira o celular.
que no final das contas a gente não larga o celular, porque é aquela frase, o mundo acaba antes que o capitalismo acabe, né? É isso, então, porque tudo isso está interligado de fato, né? O império das mídias e coisas e tal, tudo. Tá tudo ligado à mesma merda, e isso se conecta a uma coisa que acho que aparece na série, só pra voltar na que eu acho que você também acha, a melhor cena da série, que é os três andando na van, imaginando o que eles podem fazer de legal, de divertido, imaginando o cinema. E aí voltando atrás, ele fala, põe uma música com um baixo, um bassline, não sei o que e tal, e aí ela começa a falar do Ahá, a mãe, e aí conta de como que eles começaram a história deles, que ele foi dançar e tarará. Ela conta então ali tem ao mesmo tempo fantasia, projeção nesse sentido de imaginação e reminiscência, memória e tal, né? Que é a articulação da subjetividade básica, memória e desejo. Que é o único momento que eles conseguem fazer isso, memória e desejo. Articulados no mesmo ambiente, né? E isso fala, eu acho, do maior problema da coisa que não tá lá na série, que é do empobrecimento, não tá nessa hora, mas não tá em geral, né? Do empobrecimento das nossas vidas, de como que a gente tem vidas tão bestas e sem graça, e como que o celular vira a única saída para isso e que retroalimenta intensamente esse empobrecimento da vida. Então a gente está vivendo vidas sem prazer, sem campo de satisfação. Os conteúdos, né? Os conteúdos que são a nossa milhares, relação né? com o celular, né? Com tudo isso, com os apps, com as redes, com os aplicativos de relacionamento. Mas nesse caso também com os conteúdos, porque a gente agora ninguém vai mais ao cinema. As pessoas assistem conteúdo em casa, a gente consome conteúdo. Quem é que consumia? Alguém consumia o Hitchcock, gente. Mas então, eu acho que então não tem como resolver nada disso que a gente está falando se a gente não tentar pensar em vidas mais interessantes, sabe? Mais ricas mesmo, mas com mais satisfação e com mais materialidade, de fato. Né? É porque eu acho que qualquer vida, não sei se as vidas têm que ser mais interessantes, as vidas têm que sair do celular, porque qualquer vida... Aí elas vão ser mais interessantes. Exatamente, qualquer vida que não seja no celular já é mais interessante. Andar na rua e ver alguém fazendo xixi na árvore já é mais interessante, pelo menos você se irrita com alguém, com alguma coisa. Fala, não, brother, isso não pode acontecer. Alguma coisa acontece em você. Sim. Então, é interessante no sentido de que tem uma relação com a realidade. Tem realidade, exatamente. E ali, sentar num boteco e beber uma cerveja, mas cerveja seja droga também, e ver as pessoas passando, é muito melhor do que você ficar no celular invejando as pessoas. Ou mostrando para as pessoas coisas que não são verdade, que não são a sua realidade. Querendo mostrar o seu melhor, a sua perfeição. Que perfeição, que melhor. Né? Então, o que a gente está fazendo realmente? Como civilização, o que a gente está fazendo? E a gente tem que se perguntar isso, porque o buraco tá muito grande. E só vai ser maior. E pra mim tá tudo interligado sim. O Trump, a extrema-direita, o que tá acontecendo no nosso país. Então, assim, a gente precisa olhar pra isso. E largar o celular, de verdade. Largue agora o seu celular e vá fazer uma outra coisa. Saia desse vídeo agora que você tá vendo e vá andar na rua e tomar um café com uma amiga, ou um amigo, ou com seu namorado. É isso, acabou o vídeo. Larga agora e vai fazer alguma coisa. Desculpa, não acabou o vídeo. Você quer falar alguma coisa? Não, aparentemente eu não posso mais, né? Assim é a minha vida. A sua vida é dura demais. Eu não sei como é que você consegue. Também me pergunto. Eu acho que esse vídeo é infinito, de certa forma, a gente poderia ficar falando um monte de outras coisas. É infinito, muito. Mas que bom, galera. Quem chegou até aqui, muito obrigado. Quanto tempo tem esse vídeo? Deve ter uma hora. Também me orgulho muito que a gente faz vídeos muito longos. Então, se a pessoa aguentou a gente falando todo esse tempo... Não sei, tá estranho ali. Será que, será que gravou? Mentira. Gravou sim. Tá gravando, né? Gente, então tá. A gente se vê mês que vem, eu acho. Foi bom. Vamos ver qual vai ser o assunto do mês que vem. Eu tenho os post-its, ó. E eu escrevo, ó. Eu tenho post-it e eu escrevo com canetas. Manuel não, uso computador. Beijo, gente. Vamos lá. Tamo junto aqui, tá? Eu sei que isso aqui também é uma rede social, que isso aqui também é internet, que isso aqui também é o YouTube, que também é feito por americanos. Não, tem um podcast também, que Spotify também é americano. Ah, tudo é americano, que né? Não é? Essa gente chata. Mas estamos aí, estamos juntos. Inscreva-se no canal, faz essas coisas que tem que fazer, que a gente nunca fala, que a gente não somos péssimos youtubers, como você pode ver, fazemos vídeos de 3 horas e não falamos nada sobre isso. Beijo, gente!